Boa noite, boa noite, bom sextou. Vamos para a nossa próxima live. Vocês estão prontos? Eu tô super pronta. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho, aguardar para chamar as meninas, tá beleza? Daí a gente começa. Vocês estão preparados? Já vieram com as suas perguntas? O que será abordado hoje? O tema? Qual vai ser o tema? A gente nunca sabe aonde nossa conversa vai nos levar. Eu adoro esse dinamismo. Saber que a nossa conversa aqui forma a live. Ainda tô esperando as meninas entrarem. E bora. Vou chamar aqui a outra Pri. Oi, bonita. Boa noite, Amandinha. Boa noite. Tá melhor. Eu ainda tô tossindo bastante. Esse negócio de rotavírus tá pegando todo mundo por aqui em Maceió. Todo Aqui eu mundo. não sei. Os médicos estão falando para todo mundo pneumonia, princípios de pneumonia, mas eu acho muito, sabe? Tem alguma coisa aí no meio termo. Tem muita gente com influenza aqui e rotavírus. Bastante. Que eu cheguei lá, tava todo mundo tossindo, eu pedi até uma máscara. E mais ou menos os diagnósticos eram o mesmo. Princípio de pneumonia, me botaram no oxigênio. Entendi muito bem, né? Mas tô vivendo. Tô tomando aí o remédio. Vai dar certo. Vai dar certo. Com fé, dá tudo certo. Sei que antes de eu começar o antibiótico, eu tava com febre. Agora não tem mais febre. Vambora. Tá Tossir, não tudo tem certo. problema tossir. Caraca. Pri, Chamei aqui a Pri. Pri O entrou doutor já? Marcos acabou de entrar. Vou esperar a Pri. Hello! Oi. Cheguei. Cheguei Boa chegando. noite. Boa Boa noite. noite. Isso Hoje aí, eu tô Pri. infiltrada, né, num podcast Pois dos é. cariocas. E o Por negócio, isso, acho que eu vou por falar isso você falou hello boa hoje. noite. Ai, fale, Pri. Fale que tá tudo certo. Mas Tô olha, aprendendo esse sotaque. eu gosto muito do seu sotaque, então pra Eu mim também gosto. As não faz crianças Eu diferença. aqui, gosto também. É. as crianças ficam Gosto aquela muito que fala diferente. A Luísa que fica aquela que fala diferente. É nesse país não, né? Eu falo, é desse nesse país, país. sim. É Eu desse acho país. engraçado o pessoal daqui. Tem alguns que vão para o Sudeste e passam 3 dias, volta chiando. Não sei como é isso, não. É. Mas Volta. ó, a gente passa 3 dias aí e volta falando hoje. É, Então tá é tudo certo. verdade. Ó, eu morei adolescente em Minas. Até hoje tem uns negócios que eu falo, uai. É. Aí depois A que eu gente falo o quê? pega. Primeiro vem o uai. Uhum. Boa noite. Estamos começando outra live. Essa live será maravilhosa. Sei que vocês gostam quando tem um neurologista, um psicólogo. Então, vamos extrair o que pudermos dessa live. E a Priscila sumiu. Qual delas, Adoro. gente? Ah, outra. Eu sumi. Eu tô aqui. Oh, meu pai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Oi, doutor doutor Marcos, que já Marcos. chegou. Boa noite, Jordana. A Priscila sumiu. A Juliana já Sempre tem. começou. Sempre. Sempre Por isso que eu tem. preferi entrar uns minutinhos antes para poder cair, voltar. E quando o doutor Marcos entrar Chegasse. e ficar. Exatamente. A Pri já vai voltar. Você já conseguiu chamar ela de volta? Já consegui, mas não tá. Cadê você, Priscila?
E aí, Amanda, você já tá ansiosa para conhecer o Dr. Marcos Alvarenga? Então, eu sou, né, da galera que sigo, acompanho. Boa noite, mãe. Boa noite, tia Que Marta. acompanho, vejo as lives, mas vocês duas o conhecem pessoalmente e eu não. Eu sou a Eu, única que estou. né, de nós três, eu acho que eu conheci ele primeiro, né, por ser paciente, depois a Pri. Mas você vai chegar lá. Gosto do Laranja tá chegando. Vai Né? participar esse ano. Aí ela aí. Pronto. Oi, Foi, oi. eu acho que foi. Não posso falar, porque senão ele vai me derrubar de novo. Agora eu Pronto. vou chamar o Dr. Marcos, beleza? Vamos Beleza. começar? Bora. Chamar o nosso convidado. Não vai cair. Vou compartilhar a live aqui com o pessoal. Tá Isso beleza. aí. Vou mandar. Boa noite, doutor Olá, boa Marcos. noite. Boa noite. Tá muito Como é que frio por vocês aí? estão? Tudo Cara, bem? São Conrado, no lugar que eu moro, parece Campos do Jordão aqui no inverno carioca. Eu Imagina. moro perto da Serra de Petrópolis. Então você está Aqui é sentindo o mesmo que muito eu. frio. Ela tá ciente. Exatamente. Muito mato. Nem sei fazer com essa piscina. As crianças querem ir, não tem como. Vou fechar meu computador aqui, que eu estava olhando vocês no computador. Vocês estão maravilhosas. Parabéns pelo evento, parabéns pelo podcast. Obrigada. E eu tô uniformizado também, tá? Só que eu tô com Aí, frio. Muito bom. Ganhei minha O camisa. Superman usa o S, né? Ele mandou um em QAP aí. é isso aí. É isso aí. Igual o Superman quando abre assim, tipo. Eu fiquei Pô, a camisa é preocupada. bonita, tá? Eu Você gostou? vou ter que pesquisar aí com vocês o fornecedor que eu tô precisando para as camisas desse ano. Isso aí, a gente passa o contato. A gente, Contato. ela é maravilhosa, é a Ju. A Pô, Juliana legal, não, a personalizada. camisa. Faz todos Abri os a nossos caixa, produtos. né? Fiz um vídeo aí da caixa de vocês que eu recebi. Obrigado pelo carinho. Tinha 2 chaveiros dentro e tem o que eu mais gosto, Caneca. Caneca. que é a caneca. O senhor sabe que essa caneca é mágica, né? Será? É, quando você bota seu cafezinho quente de manhã, ela fica de outra cor. Olha lá. Eu tô até te Vou colocar meu. Vai Eu ficar vou cinza. experimentar e depois eu faço comentário. Manda um feedback aí pra gente. Essa Doutor aqui, Marcos, Juliana Personalizados, que É isso aí. ela faz tudo pra gente. Depois o senhor ela entra tá em aí na contato live. comigo que eu jogo essa demanda pra ela também. Ela adora. Beleza. Vamos trocar os contatos das pessoas que fazem as coisas corretas. Exatamente. sim, A Juliana a Ju- briga por conta de cada detalhe Ju dessa é. camisa, cada detalhe de cada coisa. Ela é maravilhosa. Ela é perfeccionista, viu? Ela vai até desenrolar 100%. Exatamente. Eu tô vendo pela qualidade, é diferenciada mesmo. Parabéns, porque é difícil achar um pouco para cada coisinha, né? Sim. Ela pensou na leveza, que eu falei, a gente sente muito calor, às vezes a gente sente muito frio. Ela, não, eu vou pesquisar uma camisa que seja de acordo, até para você malhar, e realmente. É uma camisa bem levinha, porém tem um material de qualidade. É. Muito bom. Vocês estão no caminho certo aí dos brindes. É isso aí. Doutor Marcos, é uma honra para todas nós estarmos com o senhor dessa noite. Eu vou misturar senhor, você, doutor. Eu ia falar isso. Parou, Marcos, Você já me doutor, conhece, mas tá tudo bem. Por aí. E meninas, eu queria aproveitar, porque assim, eu sou puxa-saco do Dr. Marcos de carteirinha, né? Desde sempre. Tem gente, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu sou paciente do Dr. Marcos já há 4 anos, né? 3 anos de tratamento com Kesimpta, só sucesso. Sou uma paciente obediente, eu acho. Então, tá indo tudo bem. E, doutor Marcos, eu queria falar sobre uma coisa específica. Perguntar, na verdade. Mas antes de perguntar, eu queria te falar uma coisa. Eu já tive um chefe que ele falou para mim uma vez, assim, o dia que você tiver que brigar com um funcionário, faça isso privado. Mas quando você tiver que elogiar, elogie em público, porque isso faz diferença. Tanto para o profissional que está recebendo, para quem está falando. E eu tenho que sim elogiar o tipo de plano de tratamento que o senhor tem com a gente.
Fora a amizade que a gente cria, né? As conversas boas no consultório, ao longo da consulta, etc. O carinho que o senhor tem pela minha família, muito grande. E assim, gente, o doutor não acolhe só o paciente, que é o principal. Acolhe família, acolhe amigos, causas, ele está aqui com a gente, Já estou né? ficando emocionado, hein? Para com isso. Mas você também me deixa emocionado nos seus eventos. Eu fico chorando litros, né? Quando vejo aqueles vídeos especiais, etc. E isso é muito verdade, porque além do tratamento médico em si que a gente faz, existe um acolhimento diferenciado. E eu também já notei, porque o senhor não foi o primeiro direto neurologista que eu encontrei, que o seu plano de tratamento é diferente do que os outros médicos fazem, que é o mais comum que a gente conhece aí no dia a dia, entre plano de saúde, SUS, etc. Eu queria saber como que o senhor criou o seu plano de tratamento atual, porque eu senti que isso fez uma grande diferença na minha recuperação desde o início, porque eu vejo não só a mim, os seus outros pacientes, depois que se recuperam, tem uma leveza diferente. A gente leva essa relação com a esclerose múltipla um pouquinho diferente. E a gente sabe que o senhor não trata só a esclerose múltipla. Existem outras doenças neuroimunológicas que também são do seu escopo. Eu queria saber como que o senhor chegou a essa conclusão e como que você criou esse plano de tratamento. Por favor. Queridas, a minha vida foi sempre cuidar de pacientes com doença como a que vocês têm. Então, eu acho que essa dinâmica, ela surgiu a partir primeiro, de eu notar que se eu não estiver do lado do paciente, eu não tenho o meu melhor resultado. Não tenho. Se o paciente não tiver um médico acessível, o paciente não tem o melhor resultado. Então, assim, muita gente questiona, será que esse plano realmente é necessário? Eu escuto muito isso, né? Porque a minha dinâmica ela é muito simples. A minha dinâmica o paciente nunca me viu, vem me ver, pede uma opinião, eu fecho, né? Ou eu concordo com o diagnóstico, ou eu fecho o diagnóstico. Habitualmente são essas duas possibilidades, ou muitas vezes, graças a Deus, também eu nego o diagnóstico, mas vamos botar na conta da doença, né? E aí, as pessoas que vêm de fora e que já têm o diagnóstico, já passaram por outros médicos, eles falam assim, eu estou vindo aqui simplesmente porque eu acho que você vai me dar a cobertura que eu imagino que eu preciso, ou que eu me veja segura. Eu não estou com reclamação com o meu médico, eu não estou falando que ele é um médico ruim, ou um médico que fez coisa errada por mim. Eu só acho que a forma com que você transmite a conexão que você tem com os seus pacientes, ela é única e eu quero ter isso. Né? Tem outros que quando eu apresento a dinâmica, eles falam, pô, mas precisa disso para seguir? Eu não posso vir aqui uma vez por ano? Eu falo, olha, se você vier aqui uma vez por ano, eu não posso garantir tudo que eu quero para você. Tá? Existe uma necessidade de uma observação contínua. Você vai ter dúvidas e quem é que vai te responder? Serei eu? Então, assim, isso faz com que você se desapegue daquela nuvem de preocupação, né? Porque eu acho que o diagnóstico já é uma coisa muito pesada para o paciente, né? Você entregar um diagnóstico de uma doença crônica, uma doença que tem riscos, né? de limitações, de sequelas. Então, assim, se você conseguir minimizar esse peso para o paciente, eu acho que a vida dele, ele começa a olhar para outras coisas, né? E eu não acho que seja só o que eu faço, eu acho que os tratamentos modernos levaram a isso, eu acho que os resultados, né, com as drogas mais eficazes, né, deixaram a gente mais tranquilos quanto ao futuro, mas precisa de uma observação, gente. Eu vejo cada coisa, assim, Eu seria esse negócio de cada coisa. Eu seria cada coisa. A Priscila sempre quer me arrastar para o seu consultório, sempre. Não, mas não é que eu vejo a cada coisa no indivíduo, eu vejo cada coisa em relação à doença, ou ao tratamento, ou a intercorrências, ou a problemas de exames que não estão bem vistos. Então, assim, quando eu enxergo esse universo de variações, eu falo, cara, eu não posso estar longe. Eu não posso estar longe, porque se eu estiver longe, eu vou papar mosca.
e o paciente que vai sofrer com isso. E eu não vou me responsabilizar por uma coisa tão séria não tendo uma conexão do ponto de vista que o plano oferece. Essa é a jogada, né? Sim. Sim. Fora que Mas- a gente fica, assim, quando a gente chega com essa bomba na sua mão, o que a gente quer realmente é esse tranquilizar. Porque, assim, eu fiquei, antes de achar o senhor, eu já fiquei 3 meses em surto, procurando uma solução, e eu não achava, e todo mundo desesperado à minha volta. E eu pensei assim, eu só preciso de alguém que me dê a mão e vai Exato. junto comigo. É só É isso. isso. Quando eu É só acabo isso. de falar sobre o que ele tem, sobre o que o paciente tem Uhum. e o que eu penso para ele, o que eu sei que vai dar certo, eu não quero que ele entenda o detalhe, eu quero que ele entenda que a partir dali eu vou resolver o problema dele. Acabou, esquece. Para de ficar se questionando aonde você tem que ir, para onde você tem que olhar. Faz esse caminho aqui, a gente vai seguir junto, eu vou estar olhando por você. Acabou a luz da minha casa, tá? Adoro, aqui também acaba. Foi o não tem problema. Alok. Ou seja, eu tô me sentindo. Agora eu tô me sentindo mais Ah, já pertencente. sei que eu vou fazer, vou ligar o consultório. computador, porque eu moro em São Conrado, no meio do morro de São Conrado, né? Então aqui quando chove, a luz acaba. Pelo menos o Aqui dá computador um tá ligado. vento. É Tá muito ótimo. mato, dá um vento. Acabou. Eu tô com bateria, tá? Ainda bem. A Priscila, ela falou comigo, né, acerca desse plano, né, de tratamento, porque eu, numa fase da minha vida, eu sempre tive plano de saúde, sempre. Uhum. Só que eu fui para um lugar de referência, só não me tratei com a senhora, sua mãe, eu acho, doutora Regina, na Lagoa, pelo tempo que levaria. Pelo tempo que levaria para quê? Para poder ter acesso a ela? Eles me deram 6 meses, né? E eu tava em surto muito longo e consegui ser atendida num outro hospital de referência aqui que o senhor deve conhecer, que é o Pedro Ernesto. Sim, claro. Fiquei lá longos anos e deu tudo errado. Deu muito errado, né? Mas assim, Muito errado. o problema do ser. Eu já fui coordenador do Hospital da Lagoa, né, do ambulatório de esclerose múltipla, por muitos anos. E eu sei que o serviço público ele é um serviço totalmente saturado, né? Não dá para E- fazer o que o senhor faz, tipo assim, Hum. individual. São muitas pessoas, muitas Não pessoas. dá, não dá. E Apesar eu da fiquei. gente, apesar de eu, na época, também ter um comportamento mais agregador, do ponto de vista assim, o paciente tinha acesso ao meu WhatsApp, o paciente tinha acesso ao meu e-mail, o paciente tinha acesso enfim, deu ruim, você vai me achar. Lá eu tinha um surto, eu ficava perdida. É. Perdida. Porque Mas isso é um comportamento individual, não é um comportamento do setor, Sim, né? sim. Isso é um comportamento individual. Tanto é que muitos pacientes do Hospital da Lagoa hoje são meus pacientes privados. Então, Sim, eu não consegui ser atendida na Lagoa pelo tempo mesmo, como eu fui atendida primeiro lá, eu fiquei por lá mesmo. Então, assim, eu não tentei ser atendida migrar, né? novamente pela Migrar. Lagoa. Aham. Isso. Eu fiquei simplesmente sem médico. Falei, acabou, chegou, pra mim já deu. Fiz isso. Mandei uma mensagem pro doutor Matheus na época, falei, estou sem médico, estou assim, tem como você ver meus exames? Estou toda estrupiada. Voltou minha luz. Aí ele me aconselhou, me orientou, trocou meu remédio, fez toda uma logística e falou, você precisa de um médico presencial no Rio de Janeiro. Porque o máximo que eu posso te oferecer, eu já estou te dando, só que você precisa. Porque sua esclerose múltipla é grave e tudo mais. Aí fui pro plano. Ela é uma maravilhosa, a doutora Viviane. Mas assim, eu e a Priscila, a gente estava numa conversação, porque eu tive a neuralgia do nervo trigêmeo, né? Foram coisas que foram descompensando. E com o plano você não consegue ter acesso à hora que você quer. Tem que ser na agenda. A agenda da pessoa, não é na agenda da doença. A doença não tem agenda. E é muito fácil. Eu falo com o doutor Matheus, não sei o que, não sei o que, mas ele não tá aqui para. Bota o pino, olha para cima, olha para baixo, vai para lá, vai para cá. Não tá. Ele não está. Um dia eu acho que essa medicina à distância ela vai cobrir tanto a parte também de habilidade de examinar, né? Mas hoje
a gente não tem como fazer uma consulta 100% online. Não tem. Não tem. Eu falo para o meu paciente que eu sigo online, eu tenho muitos pacientes de plano de tratamento online. Eu faço 3 modalidades, na verdade, é online, híbrido e presencial 100%, né? Então, os online totais e os híbridos que não estão, que estão fora, eles combinam de vir ao Rio de Janeiro pelo menos uma vez ao ano para eu poder examiná-lo, para eu poder, né, ter o contato ao vivo, né? Sim. Mas é difícil, se você, ainda mais quando a doença ativa, né? Ou ainda naquela transição da doença para uma forma secundária progressiva, que o paciente tem muitas queixas, e aí o médico não consegue quantificar essas queixas, porque ao exame é uma coisa, né? O paciente ele tem, às vezes, muita queixa, mas quando você examina ele na maca, que é o exame neurológico é uma semiologia muito, muito direcionada. Você explora 7 sistemas quando você avalia o exame neurológico de forma fina. Então, quando você faz essa avaliação, você confronta o que o paciente está falando que está sentindo versus o que o corpo dele realmente demonstra. Sim. Eu E às queria pegar vezes... um gancho. Eu queria pegar um gancho desse assunto, porque, como vocês sabem, eu sou de Maceió, Alagoas, né? Então, aqui nós temos um problema, doutor Marcos, quando o pessoal vai ao hospital já tendo a doença, já tendo constatado o diagnóstico de esclerose múltipla ou outras doenças raras, né? Então, assim, muita gente se queixa que ao chegar no hospital, a equipe médica sabe que a pessoa tem a esclerose múltipla, mas não sabe como interferir. Então, eu queria saber, assim, existe em algum local do país ou já existe uma pesquisa para começar um protocolo de atendimento para pacientes com doenças raras neurológicas? Não, vamos lá. Um paciente com doença rara neurológica, ele pode ser examinado por qualquer neurologista. O neurologista ele é treinado na habilidade de examinar. Né? Então, eu tive uma situação agora que foi uma coisa assim totalmente descabida, que é, por exemplo, a paciente minha está lá no interior de São Paulo. Ela vem, faz o acompanhamento comigo, ela está vindo para o Rio de Janeiro, talvez em agosto, setembro, não importa. Mas eu pedi, ela falou, cara, eu estou sentindo isso tudo, tal. Eu falei, fulana, você tem como ir num neurologista aí, pedir para ele lhe examinar, fazer um relatório, só escrever qual o seu exame físico. Eu não estou nem querendo saber o que ele pensa da sua doença, o que ele vai fazer com você. Eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo, bota ela na maca, examina ela e me escreve tecnicamente o que você está vendo. Seja os meus olhos e as minhas mãos aí. Né? O cara se negou a fazer isso para a paciente, ela pagando particular. É isso mesmo. Eles têm dúvida. Entendeu? Eles Então, não quer dão dizer, parece que a certeza de pessoa nada. nem sabe examinar. Eu não estou nem pedindo para ele fazer comentários da doença. Eu não quero. Eu quero que você seja neutro. Eu quero que você Só me uma traga... avaliação clínica, né, no caso, porque é o que acontece muito aqui. Desculpa te interromper. O pessoal vai ao médico e fala, Priscila, eu chego no médico, eu digo que eu tenho esclerose múltipla, geralmente é na urgência, né? Quando estão sentindo uma coisa de sinal e sintoma muito exacerbado. Então, eles vão para o hospital, quando chega lá e diz, olha, o pessoal olha para mim como se eu fosse um ET. Porque diz assim, eu não sei o que você tem, não sei como interferir, não sei qual é a terapia medicamentosa. Então, assim, por isso a minha pergunta, entendeu? Será que existe a possibilidade de ter um protocolo? Eu acho que assim, o problema é que na emergência não existe habitualmente um neurologista. Isso é o ponto. Né? Você não pode exigir de um clínico geral que ele tenha a habilidade de fazer um exame neurológico completo. Ele pode saber, ela está enxergando, ela está caminhando, ela bota o dedo no nariz, ponto. 3 sistemas ali, de uma forma mal feita, ele falou para você o que ela está tendo. Mas a fineza, que é o detalhe, ele não vai conseguir fazer. Então, a questão da doença neurológica em si é o problema de ter ou não ter o neurologista disponível. Né? O segundo ponto seria, o neurologista é disponível e ele tem a habilidade de fazer diagnósticos complexos?
é outro problema, né? Fazem diagnóstico de AVC, fazem diagnóstico de meningite, fazem diagnósticos sei lá, AVE. até mesmo de uma neurite, pode ser. Mas estou falando, são de uma enxaqueca um pouco mais intensa, são de uma crise convulsiva, mas Sim. a habilidade de fazer comentários sobre doenças raras, isso daí também foge do escopo de um generalista, Sim. né? Eu Então, passei por um é. neuro no HCPM antes de ser diagnosticada. Ele fez vários tipos de análises, né? De de exames, de análise e tudo mais. Ele manobras. falou que eu estava com estresse pós-traumático. Faz isso mesmo. Mas aí o problema é o seguinte: você também olhar por esse comentário que você fez. Imagina você chega no pronto-socorro e fala assim: olha, eu tô com o meu corpo todo dormente. Eu tô, cara, que eu tô todo pinicando, queimando, eu me toco, eu não me sinto, mas eu não estou com dificuldade de andar, eu não estou com dificuldade de me coordenar, eu não estou falando coisas anormais, eu não estou delirando, eu não estou. Então, todo fenômeno neurológico, isso eu bato muito com o meu paciente, todo fenômeno neurológico que é subjetivo. O que é subjetivo? Dormência, formigamento, dor de cabeça, sensação de estar com um pouco de tonteira. Tudo isso é subjetivo. Não existe um aparelho na face da humanidade que vá medir esse tipo de fenômeno. Isso é um relato. Então, quando o médico escuta isso, ele te examina e ele, a princípio, não enxerga no detalhe nenhuma falha, ele, se não tiver uma cabeça mais ampla, ele pode relacionar esses fenômenos subjetivos a questões psicológicas. Ansiedade. Ansiedade, crise de ansiedade. Normalmente é isso, é estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade, é o binômio aí. Né? Então, assim, infelizmente, acaba caindo nesse limbo. Né? O problema é a continuidade disso. Se isso permanecer, se isso não recuperar, e tem todas essas questões de um dia inteiro com um sintoma, para o médico poder valorizar isso como sendo uma coisa verdadeiramente orgânica e não psicossomática. Então, é difícil, né? É difícil, eu sei que é difícil, porque muita gente interpreta assim. E muitas vezes tá? Psicossomático. Sim, sim. Tá? É mais fácil de ser psicossomático do que ser verdadeiramente orgânico. Não estou nem falando de esclerose múltipla, estou falando assim, uma lesão no sistema nervoso. Não estou nem falando que seja neuroimunológica, vascular, Eu até metabólica, preferia, depois no final eu falava assim, infecciosa. caraca, se fosse estresse ia ser muito mais prático. Muito mais prático. Igual a praticidade, era só uma coisa, mais leve. Quem dera se fosse só estresse. Eu sentia minha perna dormente, minha perna dormente, minha perna dormente, até o dia de eu não sentir mesmo. Eu parei fardada no HCPM. Aí tá até aqui o relato do senhor, meu marido. Mandaram eu parar de palhaçada, que era eu sempre falo isso em algumas lives, né? Que eu quase fui presa no hospital. Aquele negócio, levanta, te anda. Levanta e anda. Alá Jesus Cristo. Tá com piti. Alá Jesus Cristo. Eu quase fui presa no hospital que eu poderia ser presa. Olha que loucura. Porque eu comecei uma briga enorme, porque realmente eu não conseguia levantar. Eu já fui na cadeira de rodas, eu não conseguia levar minha perna. Eu olhava para a perna não subia. Não conseguia, ela morreu. No momento ela estava morta. Então não tinha como ressuscitar naquele momento. Que o médico estava falando, entendeu? Então, Esse diagnóstico já estava lá no meu prontuário. Estresse pós-traumático, ambiente hostil. Só que eu falava, senhora, ninguém vai ficar assim com a perna adormeceu para sempre. Não dá para andar. Eu quero confessar uma coisa super rápido, até o pessoal do chat aqui, não sei se já aconteceu com vocês, mas depois de quase 4 anos de diagnóstico de esclerose múltipla, doutor, eu detesto ir para o hospital. Assim, só quando passam 24 horas dos meus sinais e sintomas que eu vou ligar para a doutora Samira, doutora, socorro, o negócio aqui não quer parar. Porque se eu tiver alguma coisa assim que
tipo, é 1 hora que eu tô sentindo uma dor de cabeça, eu não quero nem ir pro hospital, porque o pessoal olha assim pra mim e diz, o que você tem? Eu não sei, eu tenho que chamar o neurologista de plantão. Eu tenho esclerose múltipla, tá, mas o que você toma? Eu disse, metilprednisona. Sabe, é uma coisa assim, eu tenho meio que um receio de ir, e sou enfermeira, né? Mas eu acho que isso acontece com muita gente. Qual é a minha postura frente a situações que podem interrogar um surto, tá? Então, todos os meus pacientes que eu sigo, que eu sou responsável, eles têm obrigação de me comunicar caso haja uma dúvida de um surto. Uhum. Mediante a comunicação, eu filtro a informação. O que eu acho que eu falo, você vai fazer isso. Se eu tiver no meu consultório, eu mando ele para lá para eu examinar ele, óbvio. Se eu não tiver no consultório, eu vou falar assim, você vá para uma emergência e na hora que você estiver de frente ao médico, você vai mandar ele ligar para mim. E eu vou estar com o telefone aqui aguardando para eu poder fazer a discussão, para ele valorizar o que você está falando. Porque muitas vezes é isso, o paciente chega lá sem dono, porque o paciente Faz com diferença, dono, tá? Sim. Faz o diferença. paciente com dono é o que vai ser olhado de uma forma mais Diferenciada. Mais cuidadosa. Ah, ó, que fui nojo. bloqueado. Tô falando verdades, né? Aí fui bloqueado aqui da luz. Então, Mas é verdade, vai não, o ser, vai paciente ter com dono, respaldo. ele é melhor, ele é visto de uma maneira diferente. Sim. Por quê? Porque a conversa com o médico, o que eu vou falar para ele? Eu falo, meu amigo, ele não tá aí à toa, tá? Então você vai fazer isso, vai fazer aquilo, se tiver que fazer um exame de imagem, você vai fazer e você vai me dar toda a informação ao vivo do que está acontecendo. E se eu no final achar, não, mas eu não acho nada, não, mas eu acho, você vai internar ele, vai deixar ele aos cuidados da equipe da casa, ou é clínica médica, ou é neurologia, e amanhã a gente vai rever o caso aí juntos e eu vou de novo fazer o contato médico. Tá? Porque às vezes da emergência, qual o problema da emergência? O problema da emergência é, não se pode habitualmente fazer ressonância magnética, se você não estiver internado. Então você vai no hospital, você bate na emergência, tem direito a fazer tomografia. Tomografia não vai me dar grandes informações. Normalmente o paciente com esclerose múltipla que tem uma situação aguda, a dúvida é, será que ele está com uma infecção? Então na emergência ele vai fazer exame de sangue, exame de urina, raio-x de tórax, raio-x de seios da face, para excluir totalmente a possibilidade de um pseudosurto causado por uma infecção que não está sendo vista. Uhum. Se tudo vier normal e ele ainda tiver com fenômeno, interna para investigação maior. Eu Entendeu? já passei por isso diversas vezes. Sim, eu sou prova disso, porque tudo isso que ele falou, ele já fez comigo. Mais de uma vez, inclusive. desse jeito. E a minha responsabilidade é exatamente esse momento, que é um momento que eu sempre brigo. Brigo não, mas eu sou enfático. Eu falo, um surto mal visto é risco de uma sequela não recuperável. Sim, e podia ser evitada. E poderia ser evitado. Claro que a gente não tem, né, a gente tem instrumentos para resolver, Sim. mas a gente não tem a certeza que vai resolver. A gente está ali de frente para poder resolver. Mas eu te falo, experiência própria de vida. Toda vez que a gente tomou atitudes rápidas, a coisa evoluiu bem. Então, quer dizer, não tem como ficar papando mosca. A gente se conheceu pessoalmente no leito de um hospital. Quem? Eu e a Amanda. E eu e a sua paciente. Aí, ó. Num leito? Ela eu estava. internada. Vamos despreocupar. Ela estava. Ela não te privou dessa informação, não. Quem estava internada era eu. Tá, Eu tava entendi. EAD. Eu já falei num leito? Já ia eu levar esporro, tá vendo? Ela, não, você precisa do Dr. Marcos, ele já teria brigado, porque eu tava indo pro CTI. Ele falou, ele já teria brigado, ele já teria falado. Precisa do telefone, do contato. Calma. É porque, assim, todo mundo que entra no hospital com um déficit neurológico, a princípio, vai ser taxado como isquemia interrogada. Então, a isquemia interrogada, protocolo de AVC, é protocolo de CTI, de observação de 48 horas.
Então, se a pessoa entrou pela emergência, não foi vista direita, está com déficit, com a perna fraca, com o lado do corpo dormente, ou enxergando mal, a primeira hipótese da galera da emergência é: estamos de frente a uma doença vascular aguda. Doença vascular aguda demanda monitorização e CTI, controle de pressão arterial, controle de glicose, controle de oxigênio e observação, para ver em que situação isso vai desenrolar. O meu caso foi um surto que foi por uma dengue que ninguém viu. Aí minhas plaquetas caíram todas quando... Ai, meu Deus, tem que ir pro CTI porque eu tinha 9 mil de plaqueta. Não, mas aí, minha querida, você tinha que ir pro CTI mesmo. Eu tinha. A Amanda quase morre. Eu Foi tinha. É. De um 9 dia mil pro outro, eu não plaquetas, tinha até eu ia plaqueta. contigo. Segurar tua mão, já rezar ali um salmo. Não é mole não. Ninguém viu. Não é mole não. Ninguém viu. Doutor Marcos, hoje o senhor lançou uma informação muito legal nas suas redes sobre a neuromielite óptica, que também é um dos seus nichos, né, de tratamento. Eu queria que você desse uma palhinha do que você falou hoje de manhã, às 9h30 da manhã, que eu assisti. Legal, Viu? gostei. Gostei Conta da essa, pergunta. conta essa notícia boa pra gente de novo, por favor. Então, eu sou cobrado. Eu sou cobrado. Eu só falo de esclerose múltipla. No entanto, as minhas teses de mestrado e de doutorado foram em neuromielite óptica. Que absurdo. Né? Então, a minha vida foi, obviamente, muito mais esclerose múltipla pela frequência da doença, né? Pela experiência do centro, né? Só que no momento em que eu estava, né, buscando uma tese de mestrado, isso foi em 2006. Nós estávamos bombando casos de neuromielite óptica no sentido assim, de fazendo muito diagnóstico, e era uma doença muito mais desconhecida do que é hoje, né? 20 anos depois. E aí a gente tinha quase 70 casos estudados, e aí eu fiz a minha tese de mestrado nesses 70 casos. E aí isso foi também uma ponte para eu poder ficar 2 anos fora do Brasil, na Espanha, estudando a genética desses casos. Eu levei o sangue para a Espanha desses pacientes e fiquei 2 anos numa unidade de esclerose múltipla, mas uma unidade que tinha laboratório de genética. E aí eu fiquei genotipando, né? Existe um padrão de HLA, que é uma parte de um gene que comanda a parte de codificação imune. Existe um padrão da esclerose múltipla, e a gente estava questionando se esse padrão era igual ou não da neuromielite óptica. Por um determinado momento do tempo, essas doenças eram consideradas iguais, eram consideradas semelhantes, né? Estavam tudo dentro do mesmo conjunto de doenças. Sim. E a pergunta era se a carga genética, né, se esse padrão genético era ou não similar. Porque se fosse similar, a gente concluiria que, apesar de serem doenças um pouco diferentes clinicamente, elas tinham, de forma genotípica, a mesma codificação, logo deveriam realmente estar no mesmo grupo, né? Só que o padrão foi diferente. E outras séries do mundo provaram isso também com pacientes dos locais, né? Porque a gente estuda a nossa população, o cara estuda a população dele, e vai genotipando para a gente ver se existe um padrão diferente entre as populações. Na verdade, o padrão se segue, mas o padrão é M, o padrão é M, o padrão é NMO, o padrão é NMO. E aí, quando eu voltei para o Brasil, 2 anos depois, eu usei os dados dessa análise para o meu doutorado. Então, na verdade, foi um contínuo. Eu comecei a fazer o mestrado em 2006, depois eu fui para fora, fiquei no Brasil estudando. Em 2016 eu concluí meu doutorado. Então, foram 10 anos de pesquisa nessa área, né? E aí, na verdade, eu tinha muitos pacientes de neuromielite óptica no Hospital da Lagoa, que era o maior centro de atendimento. Quando eu migrei para a parte privada, por questões da pandemia, questões de contrato do governo que já não existiam mais, né? O contrato era: ou você vira médico de CTI de Covid, ou você está fora. Eu falei: estou fora, vou atender lá, vou atender na minha clínica, porque eu não tenho habilidade nem de CTI, nem de Covid. Então, vou fazer né? Vou dar um BO do caramba dentro desse papel, né? Não vou cumprir direito.
E aí eu falei, não, eu sou médico de ambulatório, eu não sou médico de terapia intensiva. Então, meu contrato foi extinto da Lagoa, e aí eu tive que me reinventar. Eu falei, cara, ou eu abro um centro de tratamento público, que eu não sei onde eu vou enfiar, porque ninguém dá oportunidade no Rio de Janeiro se você não tiver um contrato, ou eu foco na parte privada. E aí foi isso, eu foquei na parte privada, e aí o meu público, com certeza, é muito mais M do que NMO, dos que eu tenho planos de tratamento de NMO também, tá? Mas a minha é 90%, 95% talvez seja esclerose múltipla do que eu tenho responsabilidade direta. E aí, com essa cobrança, né, muita atividade EM, muita atividade EM, aí todo mundo da NMO vinha no direct, meus pacientes, Marcos, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, tá, então esse ano eu vou fazer. E aí eu pensei nessa jornada. Na verdade, é um dia em que a gente vai se reunir, dia 30 de julho, que eu vou falar diretamente com foco em NMO. Juntei duas pessoas que também são ativistas na causa, né, que é a Dani Americano e a Cleide Lima. Duas pacientes também com a doença. Já tive com a Dani pessoalmente, não tive com a Cleide. E aí a gente vai manter essa programação para exatamente ampliar aí esse contato com os pacientes de NMO, que eu acho que são realmente também foco de importância, ainda mais porque houve uma mudança muito boa na questão dos tratamentos. NMO antes era uma doença órfã de tratamento, porque como é uma doença rara, fica difícil você fazer estudo clínico. E agora, com a tecnologia, com a doença ficando mais popular, o estudo clínico aconteceu, 3 drogas foram aprovadas. Então, hoje a gente tem drogas aprovadas, né? Antes eram drogas off-label, agora são drogas label, né? Então, hoje o paciente com neuromielite óptica tem uma visão, né? uma visão de mundo mais adequada, né? E as Eles têm políticas planos de começam a tratamento acontecer. agora, né? Antes eles não. Eu sempre tratei neuromielite óptica com o melhor tratamento, que é o rituximab. Rituximab é uma droga anti-CD20, igual o Ocrevus, igual o ofatumumab, né? E funciona muito bem. Só que o problema é você justificar isso com um remédio que não tem bula. Você usa de uma forma não aprovada, né? Sim. E aí a pesquisa começa a rodar, e aí saíram 3 grandes medicamentos aí com poder e com bula, né? Com estudo clínico. Né? Sim. Eu e a Doutor. Pri usamos Kesimpta. Kesimpta deve estar disponível aqui no Brasil há o quê? 3 anos, Pri? Sim. O primeiro Kesimpta, a Pri foi um dos primeiros Kesimptas que eu coloquei. Foi o primeiro grupo que eu selecionei para Kesimpta, a Pri estava dentro. Sim. Ele é um remédio excelente, maravilhoso. Tem algum. O senhor vai para esses, né, para esses congressos, vê o que está acontecendo lá fora, e estuda, e pesquisa científica. Tem algum outro remédio que o senhor veja que está prestes a ser incorporado aqui, que vai ser bom ter aqui? Prestes não tem. É muito longe. Ainda está. Mas existem ideias, né? Ideias. A ciência ela é baseada inicialmente em ideias, né? Então a gente tem a ideia e vai para a bancada, vai para o laboratório, vai lá para o ratinho, né? Não o ratinho do SBT, o ratinho de laboratório, né? Aí a gente vai lá para o ratinho, aí faz uma simulação de doença no ratinho, aí o ratinho responde, e aí você vai construindo os degraus do conhecimento, né? Existe uma terapia, né? Ou talvez seja mais um método que eles estão querendo desenvolver em algumas doenças imunológicas que se chama CAR-T, que é C-A-R, CAR-T Cell Therapy, né? CAR-T Cell Therapy, que é uma forma de você reprogramar os linfócitos a ponto deles não serem autorreativos à mielina, no caso, que seria, no caso da esclerose múltipla, o alvo, né? Toda doença imune ela tem um alvo, né? Toda doença imune ela é alvo específica. Então, a esclerose múltipla é alvo específica de mielina oligodendrócito, que é a célula produtora de mielina no sistema nervoso central. E existem os outros modelos de doença, né? Como o lúpus, como a psoríase, como a tireoidite de Hashimoto,
como a artrite reumatoide, como a neuromielite óptica. Então, todas essas doenças, elas têm alvo específico, né? Doutor, E aí essa metodologia, na verdade, já foi desenvolvida num grupo pequeno para lúpus, por exemplo. Os resultados foram fantásticos, assim, de inibição total de doença, uma coisa absurda, assim, né? O problema é que, assim, é aquele negócio. Primeiro a gente enxerga um universo pequeno e aí a gente faz análise. Primeiro, as análises sempre são análises de segurança, não é análise de eficácia. Então, quando você lança um primeiro estudo, você quer ver se vai dar ruim. O que vai dar ruim? Qual é o efeito colateral? Qual é a dose que é tóxica e a dose que não é tóxica? E aí você parte para uma fase posterior. Então, esse primeiro momento foi muito promissor, tanto é que meio que expandiu isso para as outras doenças também poderem tentar aplicar, né? Então, eu vejo isso com uma visão boa. De futuro. Existem também fenômenos, busca de fenômenos de remielinização e regeneração neuronal. Também seria para as pessoas que já têm sequelas uma janela de oportunidade muito grande, né? Sim. E é isso, eu acho que o futuro, a gente já chegou num patamar muito bom na questão da inflamação. Agora, o patamar posterior mais que eu almejaria ter mais sucesso seria na progressão. Então, eu pensaria mais em progressão, retardar progressão, inibir progressão. Sim. Posteriormente, tentar recuperar, né, lesões, né? E em algum momento da cronologia, né, você conseguir, desde o início, anular a doença. Ou seja, você realmente ter um impacto tão profundo na doença como se ela não existisse mais, porque você conseguiu inibi-la totalmente, né? Então, isso é minha perspectiva aí de fluxo, né? Futuro. Perfeito. doutor, eu estava vendo umas pesquisas que a parte do diagnóstico para doenças raras, para esclerose, ela está sendo mais rápida. Aí, a gente aqui em Maceió está com o Instituto, está trabalhando com as raras neuroimunológicas, né? Que é a MOG, EM e NMO. Então, eu queria perguntar para ti, você acha que esse avanço na questão da diminuição do diagnóstico de esclerose múltipla é por conta A diminuição... Não, assim, eles estão conseguindo fazer o diagnóstico precoce com mais agilidade, né? Agora, não está demorando tanto como antes. Aí você acha que é por conta das redes sociais que estão falando mais sobre o assunto? É por conta da assistência? Eu acho que é por conta de vários fatores, né? Também a gente pode pensar em fatores, né, de facilidade de acesso, né? Facilidade de acesso, não estou falando ao especialista, mas facilidade de fazer uma ressonância. E aí se sai dali uma hipótese, né? Pode nem ter passado pela cabeça da criatura. Mas fazer uma ressonância, mostrar lesões típicas, isso já direciona o paciente a ter contato, né? Eu acho que também essa questão das campanhas de divulgação de doenças é importante. Eu acho que também a questão da educação até médica, né? De você estar mais ligado em doenças complexas, o médico está procurando se desenvolver em doenças complexas e não só em doenças epidemiologicamente mais comuns, né? Como hipertensão arterial, diabetes, AVC, né? Mas eu acho que, sim, parece que está um negócio assim, né? Parece que o negócio tá muito mais frequente o diagnóstico, né? Mas eu acho que são vários fatores. Eu acho que muita coisa funciona para isso. Eu sei que hoje, meninas, a gente não está falando sobre MOG, mas vem ao caso, sabe, doutor? É uma doença tão rara quanto a NMO, né? Que está sendo abordada com mais ênfase agora. E a gente já descobriu que tem 32 pacientes no Brasil que já se comunicaram, mas eles ainda não têm medicamento, não têm incorporação de exames.
Então, assim, a gente vê que a esclerose múltipla, por ter uma associação com mais de 40 anos também, né, que é a ABEM, e o pessoal tem já incorporado vários medicamentos. Eu queria saber, assim, para esse pessoal, o que precisa ser feito para ter mais conscientização sobre a MOG? Eu não vejo muita gente falar, e quando eu vou pesquisar, é mais o pessoal de fora do país. Eu não sei se você trabalha também com MOG. Na minha vida, para falar a verdade, eu fiz acho que uns 3 diagnósticos de MOG. É realmente mais raro que NMO também. A gente tem aqui na nossa equipe um laboratório de imunologia que ele roda tanto a QP4 quanto MOG de teste, né? E isso é de graça, isso é aberto. Só tem, obviamente, que chegar a nossa equipe e a gente poder colocar na fila aí dos kits de exame, que são kits, né? Não é um exame por vez, é um kit, né? Você bota o kit, tem vários negocinhos, você roda vários exames. Então, às vezes, demora até para rodar o kit, porque você precisa completar o kit, né? Porque senão você perde o material. Você vai ter um uso, né, de necessário, que é caro, né, no caso. Então, a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro de uma forma assim: o paciente tem uma síndrome neurológica que está em dúvida entre as 3 enfermidades, ou ficou em dúvida entre MOG e a QP4, né? Porque MOG e a QP4 têm mais dificuldade diagnóstica mesmo, no sentido da identificação das lesões, no sentido dos outros achados de exames, por exemplo. O líquor não importa muito para MOG nem para QP4, né? Porque a banda oligoclonal tá focada na esclerose múltipla em 90% dos casos. Então, você não vai ter um biomarcador no líquor, né? Como é que você suspeita dessas síndromes, né? Dessas condições? Agora são condições. Você suspeita pela apresentação clínica, né? Então, se você tem uma apresentação clínica X ou Y, que você não consegue enquadrar em esclerose múltipla, né? Tanto pelo aspecto clínico quanto a aparência dos exames complementares, principalmente ressonância magnética e líquor, você fica com o pé atrás, né? Você não cumpre critérios, então você começa a olhar para o lado de lá. Então, será que ele cumpre os critérios dessas outras condições? Né? Só que o critério dessas outras condições determina a necessidade de execução do anticorpo. Né? Tanto é que os remédios hoje para neuromielite óptica você só pode dar de forma técnica e homologada se o cara for AQP4 positivo. E apesar disso, existe forma de você dar o diagnóstico com AQP4 negativo. Então, assim, é uma discussão árdua, é complexa essa discussão. Tá? Não é facinho de eu expor aqui para vocês a dificuldade, muitas vezes, de identificar o paciente NMO ou MOG se você não tiver tecnologia para isso. Verdade. Né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é você, talvez, você que está liderando aí um grupo que busca focar em doença rara e não um X ou Y doença. Mas você entender, no Brasil, por exemplo, mapear quais são os centros que oferecem líquor para diagnóstico de esclerose múltipla público. Aqui no Rio de Janeiro não tem. O paciente meu do SUS veio para o meu consultório, pediu opinião. Falei, cara, para eu dar um veredito final aí na sua discussão, porque ele tinha fugia um pouco do perfil de esclerose múltipla. Eu falei, eu gostaria de ter o líquor na mão, né? Eu prefiro ter o líquor para poder dar a minha palavra final. Aí ele, doutor, onde é que eu faço o líquor? Neurolife, R$5.000. Né? Então, assim, aí ele conseguiu uma brecha numa secretaria de saúde que aceitou fazer o líquor para ele no Neurolife, pagando o Neurolife via SUS, e ele fez o líquor. Quem correu atrás disso foi até a filha do paciente. E isso é muito raro acontecer. Né? Então, na verdade, os centros de atendimento para EM, que é o principal, né? A maior parte é EM, muitas vezes não tem nem o líquor para poder juntar as peças do quebra-cabeça do diagnóstico. Eu fui uma que eu não fiz o líquor. Ah lá, tá vendo?
Mas o líquor, se a gente pensar em EM, o líquor ele é uma ferramenta acessória se você tiver uma ressonância muito típica, se você excluir doenças comuns do ambiente, infecções, doenças reumatológicas que afetam o sistema nervoso. Você tem um peso diagnóstico que você consegue ficar tranquilo na comunicação, né? Eles falaram que Agora, não era necessário para fechar meu diagnóstico líquor. essas outras doenças, MOG e AQP4, não tem para onde correr. Se você não tiver, como é que você vai fazer diagnóstico? Você vai ter uma hipótese, Sim. né? Só que você não vai ter o diagnóstico concluído. E Eu aí queria isso se torna frágil para coisas legais, né? Eu Sim. acho que pela parte clínica ele tem doença X. Pô, meu amigo, mas Não, não teu pode acho achar. A gente não tem que trabalhar com teu achismo. acho não é suficiente. Não. Não Hã? é certo. O senhor tem muitos pacientes, assim, com esclerose múltipla. Eu falei, só porque eu falei senhor, né? Pegou mal. Marcos, é o nome do meu pai, Marcos. Marcos, eu tenho neuralgia do trigêmeo. Eu não entendia, não foi me explicado que além de, é uma sequela, mas eu não sabia que a neuralgia do trigêmeo era outro CID, era outro tratamento. Sabia não. Fui aprender no percurso, caindo no percurso. Então vamos Caindo lá. no percurso. Essa discussão também ela é técnica. Você tem neuralgia do trigêmeo antes ou depois de ter tido o diagnóstico de esclerose múltipla? Depois, anos depois. Anos depois. Então, esse perfil, você teve o diagnóstico, outros sintomas da doença aconteceram que não foram nevralgia, você fechou o diagnóstico porque você tinha características claras de ressonância magnética, seu líquor não foi nem necessário. Não. E aí você faz um episódio de nevralgia. Eu fiz o primeiro episódio de neuralgia, eu tenho 6 anos de diagnóstico. Eu tinha 4 anos de diagnóstico. Apareceu a lesão, aí o meu médico falava assim, você não sente nada? Eu falei, não sinto nada. Depois eu comecei a sentir sim. Tudo. Até demais. Então, assim, para facilitar a tua cabeça é o seguinte, a nevralgia faz parte da esclerose múltipla, sem dúvida, só que quando você comunica isso num relatório, você pode, quando você for descrever um sintoma e você fala em nevralgia trigeminal, existe um CID para nevralgia trigeminal. Por quê? Porque existem pessoas que não têm esclerose múltipla e têm nevralgia trigeminal, que é uma síndrome que pode ser isolada. Tenho pacientes que só têm nevralgia trigêmea. Até hoje um amigo meu me ligou e falou que a mãe dele... Agora. Eu conheci muita gente porque eu precisei, né? Sim. Porque eu... Mas você conheceu muita gente não obrigatoriamente com EM. Sem esclerose múltipla, tá? Eu fui acolhida por uma galera que tem neuralgia do nervo trigêmeo. Ponto. Sim, por diversos fatores. Até um canal a pessoa teve uma neuralgia do trigêmeo. Sim. Dente mal arrancado. Eu vi que são diversas possibilidades. A minha foi a esclerose múltipla. Nevralgia do trigêmeo é a síndrome. Né? Na medicina, a gente mapeia o seguinte: qual é a síndrome? Dor trigeminal, síndrome. Qual é a causa? Diagnóstico etiológico. Aí já é outro. Você pode ter um diagnóstico etiológico por um trauma. Você pode ter um diagnóstico etiológico de uma nevralgia porque tem uma lesão da esclerose múltipla. Você pode porque um vírus infectou o seu nervo trigêmeo e você teve uma nevralgia. Então, aí é outro patamar de informação, entendeu? Aí eu não posso tomar remédio, eu tenho alergia. Qual remédio? Carba? O Carba. Eu tenho alergia ao Carba, o Carba me deixa louca. Você já tentou a Oxcarba? Então, a doutora, ela ficou com muito medo porque ela falou que elas são primas. E eu tive erupções na pele toda. Eu tive muita erupção. Aí ela falou que isso chega perto do negócio de Steve Jones. É Steve Jones? Steve Johnson, que é uma síndrome em que você descama inteiramente por causa de uma reação anafilática ou alérgica a algum medicamento. Pescoço, mão, pé, couro cabeludo. Eu fiquei toda. Meu rosto, eu fiquei toda. Aí ela fez uma intervenção de bloqueio de nervo, tá? Ela cortou o nervo? Claro que não.
Ela deu umas Não, o injeção. trigêmeo. Não, tô É. falando trigêmeo. É. Mas um dos tratamentos para nevralgia do trigêmeo, se ele não é responsivo a tratamento medicamentoso, ou se você não pode tomar o tratamento por alguma intolerância, é você pegar o nervo, um neurocirurgião entrar no nervo, fazer uma ressecção do nervo e ele desconecta o nervo no ramo em que ele dói. Esse ano que passou, 2 pacientes meus tiveram que fazer esse procedimento. Já até sigo o Dr. Irlon, que todo mundo diz que ele é muito bom, ele faz esses negócios aí no nervo. Qual o nome? Aí eu tava pensando, eu acho Doutor o quê, Amanda? Qual o nome do médico? que é Irlon. Irlon. Não, eu tenho um neurocirurgião de confiança, tá? Meu pai falava assim, Então, você eu tem sei que que a ter gente vai um precisar ter uma advogado e um consulta, neurocirurgião. você viu? Toda cagada. Preciso da consulta, eu só sei que ela fez porque tava horrível, não tava conseguindo falar, já tinha 70 dias de dor aguda, né? É um anestésico que ela fez umas 4 aplicações aqui na minha cabeça, subiu pregabalina, subiu nortriptilina, subiu vários remédios, mas assim, o carbo em si eu não posso tomar, então a gente vai ter que ver o que vai Agir de fazer. outra forma. É. Ó, o nome da cirurgia, tô indo aqui no Pai dos Burros, Você tá? cirúrgica, quer ver? Ah, já tô até com dor. Vai tomar anestesia, Amanda, para de besteira. Eu nem sou assim, não. O nome da cirurgia, depois você vê isso, chama risotomia. Risotomia é uma cirurgia seletiva das fibras do nervo. Então você escolhe a fibra que você vai cortar, né? Porque o nervo trigêmeo é um nervo sensitivo da face. Porque ele chama trigêmeo? Porque ele tem 3 ramos. Ramo daqui, ramo daqui, ramo daqui. Habitualmente, a nevralgia ela não é dos 3 ramos. Então, ou ele pega um, ou ele pega 2. Habitualmente, um fica livre. Então, O meu habitualmente é o maxilar, daqui, né? orelha e aqui. É o mandibular e o maxilar. São os 2 de baixo. E aqui é o oftálmico. Então, você Eu pode... tenho até ressaca, fica saindo assim, um negócio no meu olho, assim. Ó. Queimar. Então, você corta ele e acaba teu problema. Então vamos cortar ele. Pronto. Te dá o nome do neurocirurgião fera em risotomia de trigêmeo. Você vai adorar ele. Porque eu achei esse negócio da cabeça muito dolorido e não é persistente o resultado. Sim. Entendeu? Porque é um bloqueio analgésico, bloqueio anestésico. Que eu tava também na época, né, com a esclerose múltipla, estava em surto. Aí descompensou o nervo trigêmeo também. Nesse surto, meu maxilar deslocou. Voltou para o lugar com choque. Então, assim, a minha neuralgia era uma neuralgia maluca. A Amanda é uma paciente, doutor. Mas habitualmente, quem tem a nevralgia trigeminal diz que é a pior dor que já sentiu na vida depois da dor do parto, tá? Olha, eu nunca senti uma dor tão louca quanto essa. Dá vontade de arrancar todos os dentes. Eu arranquei 4, de cara. Eu falei, meus sisos não cabem dentro da minha boca, não tem condições. Eu ia Eu já tô sendo bloqueado de novo aqui da live. O meu marido falou pra você arrancar o nervo da minha língua também. Tem o nervo da língua também, tá? Ele é um palhaço. Não dá ideia que meu marido tá aqui no chat também. O meu não tá nem ouvindo, tá tudo certo. A gente tem que marcar essa consulta porque eu tenho medo da dor da neuralgia do trigêmeo, eu vou te falar. Viver com ela é difícil. Sim. Não dá pra parecer que eu tinha um ponto eletrônico. Depois que ela fez esse negócio, eu falei assim, meninas, a minha orelha adormeceu uns dias, eu fiquei até mais feliz. Porque eu tinha um faniquito na orelha que eu ficava assim, oi, mãe. A minha mente já tava pensando até que eu tava doida. Eu falei, cara, eu tenho que mexer, porque cada paciente é de um jeito. Eu fico assim, travando a cara. Tá resolvido. Eu vou te mandar o contato do cara, você marca, vai que ele, meu amigo, é o melhor neurocirurgião que você pode ter. Uma pessoa fantástica, calmo, que neurocirurgião tem que ser calmo. Todos os cirurgiões são acelerados, TDAH, tudo doido. Esse é calmo. Não tô podendo, não.
Já me Doutor, convenceu, Pri, já me convenceu. Vamos lá, vamos comigo. vou contigo, eu levo ela, doutor Marcos. Pode deixar, só para ter garantia que ela não vai fugir. Não, primeiro Não, ela não vou vai fugir, não. no Jorge, que é o Jorge Amorim, que é o neurocirurgião, para ele trocar essa ideia com Não, ela. mas eu preciso desse negócio desse tratamento, desse plano É. de tratamento aí. Eu falo para Entendeu? os Pra eu ficar em pacientes, paz. olha, resolveu minha vida. Aqui, ó, o médico tá aqui. Porque eu tenho que correr Começa atrás de daqui. muita coisa, aí eu espero a Ah, mil, aí tem parte não sei qual dia. é. É muito complicado. Até a secretária do Dr. Marcos é super minha amiga. Eu falo, ó, Cris, mandei mais paciente para você, ó. Vai mandar mensagem, ó. Fulano tá precisando, sei que eu falo o quê? Não, eu me sinto privilegiado mesmo, porque eu tenho os meus pacientes que eu já acho que já são muitos, e aí os pacientes me mandam mais pacientes. Eu falo, Jesus, como é que eu vou conseguir tanta coisa? Vai conseguir. Você consegue tudo. Meu Deus do céu, Eu gente. estou Vocês não têm tentando noção. entrar numa organização aqui É isso diferenciada, aí. porque, cara, cada E vai me vez. pegar E numa esse época negócio. bacana. A esclerose está quieta, só para arrancar um nervo. Isso daí vai ser de boa. Vamos ver se é só para isso, porque a análise do cara aí é diferenciada. É, Vamos ver, vamos ver. você Olha, está me, eu já tive em tá outros me falando um congressos. ponto do problema. Eu quero ver o É, resto. Mas Senta pode aqui lá a minha confiar, eu já história. tive momentos muito piores. Toda hora eu estava em surto. Então, Hoje você ela já tá não vai bem, me isso é pegar assim verdade. tão xoxo e capenga. Nem o Crevos eu consegui tomar, porque também tive alergia ao Crevos. Ou seja, É. problemático. Então, Meu. esse é um ponto também interessante, né? Porque Ocrevus é uma medicação de altíssimo nível. Os últimos congressos, né? Pelo menos o último, vamos falar do último. A discussão do highlight do congresso era assim: quais são os tratamentos mais completos atualmente, né? E sempre Ocrevus e Ofatumumab estão presentes nessa lista, né? Eles são o top 2 aí dessa discussão, né, atual. Sim. Então, assim, são drogas de altíssimo padrão, drogas que você consegue enxergar o efeito dela no organismo. Uma coisa só, que eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é interessante porque a gente está num bloco meio educacional aqui também, né? Apesar do bate-papo informal, é educacional. Quando você mata a célula B, né? Porque a gente entrava numa onda na esclerose múltipla na década, sei lá, de 90, no começo dos anos 2000, que o vilão da esclerose múltipla sempre foi o linfócito T. O linfócito T é como se fosse o soldado, que ele age, ele é a galera da infantaria. Ele vai lá onde tiver que ir e ele é a ponta da faca. Então entrou um vírus dentro do organismo, habitualmente o primeiro contato desses dois, T ou B, é o T. Tá? E aí, imagina, vamos simular uma briga, né? O T, tipo, tenta bater no que entrou, destrói um pouquinho a superfície da membrana da célula, se for uma bactéria, se for um vírus, tal, ele tenta fazer isso, e ele pega um pedacinho dela e joga para uma célula para levar lá para o B. Para o B entender quem é esse cidadão que está na área, né? Porque o B não está lá na guerra, lá na frente, ele está atrás, então ele tem que entender quem é. E o B, ele, quando pega essa partícula desse elemento aí que entrou, ele começa a fazer uma resposta imunológica mais específica. Ou seja, ele faz a memória. Ele faz aí que entra a tal da imunologia das células de memória, que é o que, quando você é vacinada na infância, você armazena, porque o B pegou aquela partícula que foi jogada no seu sistema, no seu organismo, e botou numa caixinha e falou assim: olha só, quem entrar com essa carinha feia aqui, a gente já sabe quem é. Isso é a memória. Entendeu? Então, o T vai lá na frente, o B promove memória, mas o B, ele bota pilha no T. Então, ele vai mandar, meu amigo, vai, acelera, mata geral. Mata geral. O B fica mandando ordem, o B é o general. Então, nas teorias iniciais, se você matasse ou interferisse no T, você estaria jogando mais a favor do paciente com esclerose múltipla, porque era sempre o T que era visto nas lesões. Quando você tem uma lesão inflamatória da esclerose múltipla e você queria estudar aquela lesão, o cara vinha com uma biópsia, pegava um pedacinho da lesão do cérebro do paciente, jogava num laboratório, estudava o que estava ali dentro, falava, cara, aqui está cheio de T. Então eu tenho que montar uma estratégia para ir no T, porque o T é o vilão. O T é o mal. Só que a imunologia girou.
E aí começaram a ter os insights. Isso foi prêmio Nobel. Não sei se foi prêmio Nobel, tá? Mas foi um prêmio muito bom. Nobel é demais, tá? Mas foi um prêmio muito bom. E o cara identificou que o B era o pilheiro do T. Então ele falou assim, agora eu vou agir no B. E aí começou a ter uma modificação mais impressionante ainda do controle da doença. Então, as terapias anti-B, atualmente, não tem qualquer sombra de dúvida que são muito mais potentes do que as terapias que antes eram focadas em célula T. Por quê? Porque o B é o pilheiro, é o que fala, vai, pá, não deixa de ir, ataca lá. Só que o B também tá doido, o B é um general doido. Ele tá lá acelerando o ataque. Então, se você tira ele de campo, porque as terapias anti-B é você matar tudo que é B. Só que ela só mata o B. O resto todo do sistema imune está íntegro, está funcionando. Então, é uma terapia seletiva de B. E isso faz com que a resposta imunológica caia muito em relação à agressividade da doença, que é mediada por essa relação aí. Né? Então, a tecnologia chegou a isso e hoje nós temos as grandes terapias, OFA e OCRE. Problema de OFA e OCRE, cada um tem o seu. Por quê? OCRE tem gente que não tolera. Você é uma que não tolerou. Pelos estudos clínicos, não tolerar era uma fatia muito pequena dos pacientes. Você dá o remédio venoso e a pessoa fica cheia de efeito colateral. Eu tive paciente que falava assim, cara, eu fico um mês ferrada. E eu falava assim, pô, mas com OCRE? OCRE é tão tranquilo. Mas aí você revisando os dados, realmente tem uma fatia pequena. Se você olha 1000 pacientes, você vai acabar batendo em um paciente que não tolera OCRE em algum lugar do seu contato. Né? Então, só esse ano que passou, 2 pacientes meus eu tive que trocar porque não toleravam OCRE. Então, isso Eu também acontece. não. Eu vejo Sim. todo Né? mundo, ótimo remédio, né, Isso evita acontece. progressão, mas para mim, eu tinha 2 surtos a cada 6 meses. Eu tinha Não, isso surtos daí é uma novos, frequência lesões de surto novas na muito grande. ressonância, Isso é uma para frequência você de ver. surto muito grande, possivelmente ressonância pipocando lesão, paralelamente aos surtos, né? Foi um Agora período muito vamos louco. pensar qual é a consequência da morte do B. Então, aí que entra o que muita gente não faz, tá? E aí eu não sei porque não faz, se não leu o livro, se não acha que vai acontecer, se acha que é o médico milagreiro. Vamos lá. Quando você mata o B, você começa a produzir menos anticorpos, que são as imunoglobulinas. Então, um dos problemas das terapias anti-B é você fazer uma coisa que se chama, o termo, né? Seria hipoglobulinemia, porque você vai diminuir a quantidade de globulinas circulantes, de imunoglobulinas circulantes. Essas são anticorpos que te defendem, que te mantêm, né, em equilíbrio imunológico. Né? Quando você destrói B por um período muito prolongado, existe um risco de você criar um ambiente em que essas imunoglobulinas começam a descer do limite mínimo. Ou seja, se você abre o laboratório, o limite, vamos botar que seja de 700 a 1000 e pouco. E aí o cara começou com 1.200. Aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ele começa a fazer 700 de imunoglobulina. A principal imunoglobulina que é perigosa para questões de infecções bacterianas é a imunoglobulina G. Nós temos imunoglobulina A, nós temos imunoglobulina M, nós temos imunoglobulina E e nós temos imunoglobulina G. A G é que é a mais perigosa para baixar em pacientes que fazem uso crônico de terapia anticélula B. Não importa se é OFA, se é OCRE ou se é Rituxi. Os 3 são anti-B, específicos. Tá? Quando você faz uma redução de imunoglobulina, quando ela passa do patamar mínimo para baixo, ela torna você um paciente mais possível de infectar.
E tem pacientes que têm maior propensão para infectar. Quem são? São os pacientes que têm disfunção de controle de urina, fazem muita infecção urinária. Pacientes que são cadeirantes, que fazem muita infecção respiratória, porque são parados. Pacientes que têm muita sinusite de repetição, otite de repetição. São infecções simples, mas que com a imunoglobulina baixa, elas podem se transformar em infecções graves. Então, existe hoje uma discussão muito grande. Quem são os pacientes que estão fazendo hipogama-globulinemia por causa das terapias anti-célula B? E nem todo mundo tem feito controle dessas imunoglobulinas. Então, o cara pede o CD20, que é a célula B. Eu quero saber como que você está de célula B. Pede o CD20, ok, está 0. Então, o tratamento está fazendo a morte da célula B. Mas e a consequência da imunoglobulina? Ele está preservando ou não a sua imunoglobulina ainda? Porque em um determinado momento o risco de acontecer é real. Quando essa imunoglobulina baixa, o paciente fica num risco maior de infecção e tem os perfis, como eu disse para vocês. Ok, cada um tem o seu. Tem uma terapia que repõe imunoglobulina do tipo G, que é chamada de imunoglobulina humana, que você toma na veia e repõe, faz picos de imunoglobulina G, para você reverter esse prejuízo da produção de imunoglobulina que não está mais ocorrendo porque a célula B está muito baixa. Então, a discussão atual nos fóruns de imunologia é assim: o que fazer no paciente que tem hipogama muito frequente? Ou seja, você vê o cara está sempre no limite mínimo para baixo. Você vai repor esse cara para o resto da vida, ou seja, você vai ter que dar a terapia principal, que é o Ocrevus, ou o ofatumumab, ou o rituximab, e mais você vai ter que fazer infusões de imunoglobulina ao longo do tempo para esses anticorpos estarem ok, para você não deixar ele numa janela de risco maior. Então, hoje, a discussão está nisso. Quem são os pacientes com mais de 5 anos em OCRE ou em Rituxi, para ver se eles estão fazendo hipogama. Se pacientes com o que você toma, que é o Kesimpta, se eles fazem hipogama, porque nos estudos falam que fazem muito pouco comparado a rituximab. Será que isso é verdade na vida real, fora de um estudo clínico? Então, toda essa discussão imunológica, eu não vejo acontecer muitas vezes, entendeu? Eu não vejo esse ponto ser valorizado. E, às vezes, eu pego gente, eu tô ótima, tá? A imunoglobulina tá lá no pé, né? Você pega um resfriado e vai empacotar na semana que vem. Imunoglobulina, já até fiquei preocupada. Eu lembro de ter tomado isso em surto. O doutor passou na época. E A imunoglobulina humana é uma arma potente para surtos graves. Foi o meu caso, sim. Então, quando eu olhei a Pri, eu falei, cara, Pri, no corticoide chegou no limite dele. A gente vai fazer outra coisa, porque eu quero o máximo de resultado. Nem sempre eu tenho que tomar essa atitude. Mas quando eu tenho que tomar, eu enxergo. Isso para mim é reflexo. Eu olho uma coisa, o reflexo já me fala o que eu tenho que fazer. E eu via que não era o que eu queria, tá? Então, se tem disponibilidade, o problema é que imunoglobulina é uma arma muito cara. É uma arma muito cara. O SUS não tem imunoglobulina em nenhum protocolo, para nada. Só para doenças tipo, sei lá, doenças sanguíneas crônicas, graves. Aí entra imunoglobulina aí no portfólio. Mas para esclerose múltipla, para neuromielite óptica, para MOGAD, eu acho nem que se da fala vez que eu estava no imunoglobulina. CTI, teve esse debate, lembra, Pri? Que eu acho que eu tinha que fazer uma reposição, alguma coisa disso E, daí. doutor Marcos, eu tava igual você no coisa. Eu queria que ela fizesse um monte de coisa. Porque a gente tem esse respaldo. Aí vai ter que fazer transplante de plaqueta, vai ter que fazer esse negócio daí. Eu acho que com essa questão do plano de tratamento, essa amizade que a gente tem com o médico, a gente fica meio abusado também, sabe? Eu já chego no hospital, eu tenho isso, funciona isso, funciona aquilo. Não, eu vou no hospital. Jesus, aí já tava com problema no útero. Eu cheguei no meu quarto, vamos lá. privativo. Vamos lá. A Priscila lá A senhorita com dengue 9.000 células tinha que ter uma junta médica extraterrestre para resolver isso. Eu fui expulsa, tô falando sério. Me deram alta para eu me salvar. Foi essa a conversação. Me deram alta para eu me salvar com o hematologista para eu ver o que eu tinha. Aí me deram um hematologista velhinho. Ele furou meu dedo, botou no microscópio assim e falou, dengue.
É complicado. Mas eu tô Foi te desse falando, às jeito. vezes o hospital geral ele não vai ter super especialistas, né? Aí ele Eu falou, tenho, deixa eu ver os eu, exames que eu, você fez no eu, hospital. Ele pegou um papel e falou assim, aqui, você fez. Deu dengue. Onde que eles estavam? Eu falei, não sei. é. Eu falei Outra que eles coisa é estavam o famoso perdidos. papar-mosca, né? O cara não olhou o exame. Eu tive uma dengue do tipo hemorrágica. Nossa, mas É. papou uma mosca, doutor, meu Deus. Pô, não Uma papou a mosca que mosca, eu quase fui papou, pra sei lá, glória. Eu Um quase fui pra morcego. besouro. glória. É, Sonhei que eu essas tava coisas. na praia e tudo. É, Voltei. é Mas isso eu acho aí. que todo médico que se dedica a tratar doença rara, ele tem que ter uma equipe Sim, acessível de pessoas de qualidade. Isso é outro ponto também, sim. né? Você Olha, tem que ter um hematologista bom, você tem que ter um Nossa, esse reumatologista bom, você tem que ter hematologista, um eu levei ele pra oftalmologista vida. bom. Porque eu saí fraquinha, toda roxa, toda. Ele me atendeu, cara, ele furou meu dedo. Eu rodei o hospital inteiro fazendo exame, sangrando, e não tinha mais nada, não tinha plaqueta, não tinha nada, não tinha nada, só tinha fé. Cara, ele furou meu dedo, assim, ó. Dengue. Cara, Qual era o nome dele? surreal. esse. É, doutor Carmelo. Pô, esse que é o meu hematologista. Aí, olha aí. Ele é maravilhoso. Uhum. Eu falei, Pô, cara, eu velhinho, você trabalhei não morre, 5 por anos com o favor. Carmelo, cara. Eu trabalhei 5 anos com o Carmelo, fui professor da Estácio. É, Aí, ele faz negócio lá na quando você Estácio. é E professor, você tem contato com muita gente, né? ele era Sim. tenente-coronel da polícia. E como eu sou policial, falaram assim, cara, vai no Carmelo. Ele vai te atender, ele vai agendar de um jeito. E assim, tinha uma fila imensa, né? Óbvio. Aí eu falei, Não, chefe, ele eu é sou policial fantástico. militar, me Eu não expulsaram do conheço ninguém hospital. que, como médico, Falaram que como tinha um pessoa. hematologista, parecerista, mas o parecerista não aparece. Que eu tô com um negócio muito cabuloso no sangue. Ele, menina, você tem como vir hoje na Tijuca? Falei, tenho. Ele é assim, tá? É, Ah, ele é exatamente, você tem como vir hoje? Que hoje eu tô na Tijuca. Amanhã eu tô em Caxias, mas é melhor eu te ver hoje. Tipo assim, negócio de vida ou morte, né? Melhor hoje. é. Aí eu já saí do hospital Agora. direto pra ele, foi exatamente assim, me dá seu dedo. Fica calma, relaxa. Ele me viu toda. Ele, isso aqui tudo vai passar. Eu já tenho uma coisa na minha cabeça, mas deixa eu confirmar. Cara, quando ele fez aquilo, eu olhei pra cara do meu marido. Tipo assim, eu fiquei 15 dias no hospital. Ai, é Mas essa é complexo. a diferença do cara, né? Uhum, é. Ele era uma dengue. Ele, da próxima vez, você fica com o meu telefone que eu vou lá. Em qualquer hospital que você tiver. Se tiver qualquer coisa É, acontecendo na sua plaqueta, alguma coisa que seja de sangue, você me chama que eu vou. Eu sou parecerista, eu vou no hospital. É E ele isso aí. falou que não, ia ele é. ligar para o hospital que eu tava, porque ele conhecia o dono do hospital. Ele falou: não concordei com esse tratamento, você tá toda roxa, tá tudo errado. É. Ele é, Doutor ele é Ele Marcos. fora não da queria nem me curva. cobrar. Ele é. Ele não queria me Ele é fora da cobrar curva. de Eu tão tenho dois, mal que eu estava. eu tenho dois caras da Estácio que são fantásticos. O Carmelo e o Cláudio, que chama, que não dá para esquecer porque ele é querido. Cláudio Querido, o cara é muito querido, né? Até querido tem no nome, né? Cara, Cláudio ele é um Querido é um senhorzinho. infectologista, assim, cara, tem jeito. Teve dúvida de qual problema infeccioso, joga pro cara, que é batata. O cara olha, já Cara, vai, fiz todo tipo de como se fosse exame. tomar uma cerveja no bar. Não, e ele é um senhor, sabe? Cabeça branquinha, ex-coronel reformado. Ele, não, eu vou só furar o seu dedo, fica calma. Quando ele foi pro microscópio, eu falei, Senhor, agora que eu vou pra glória mesmo. O microscópio vai salvar ele. Dengue. Só dengue. Tem uma Agora história do só. Carmelo que ele foi pro Chile, pra Cordilheira dos Andes de bugre. Ele fala que ele é radical. Eu tô vendo. É Ele é maluco. dengue, agora você se hidrata. Aí, tipo, você apertou minha barriga, ele, ó, já tava dando negócio aqui. Você tem que repousar, repouso. Sobre todos os remédios. Aí fez uma Ele é sinistro. desintoxicação pra mim e Ele é falou: vou brigar com sinistro o pra dono do caramba. hospital. Não concordei com nada. É Mas é desse jeito. assim, o cara que vê o problema, ele tem que ser assim, porque ele tem que falar pro cara que tá lá na unidade, meu filho, Uhum. o cenário é outro. É que O nem meu um quase dia eu fui morreu. atender uma menina também, esse é um caso muito, talvez um dos casos mais bizarros que eu já vi, assim, do ponto de vista de gravidade, né? Tudo que é neurite óptica agora é esclerose múltipla. Aí tudo, o cara teve uma neurite óptica,
acende alerta para esclerose múltipla, meu telefone toca o dia inteiro. Aí falou, Marcos, estou mandando a menina para a emergência do Vitória, neurite óptica bilateral negra. Esse é um perfil que encaixa epidemiologicamente e sindromicamente em modelo neuromielite. Por quê? Porque neuromielite é uma doença mais comum em negros e asiáticos. Esclerose múltipla é uma doença mais comum em caucasianos, sendo que o Brasil é difícil de você ter caucasiano verdadeiro. Então, no Brasil, a população é mais miscigenada. Mas se for lá para o sul mesmo, tanto é que a divisão geográfica da esclerose múltipla, epidemiologicamente falando, né, ela é mais comum no sul e menos comum no nordeste. Por quê? Porque a população caucasiana está mais lá no sul. E lá também tem menos exposição solar. Então, junta dois fatores, genético e ambiental, e a coisa diminui. Né? Então, a gente tem um gradiente, que a gente chama gradiente continental da doença, que é mais comum lá embaixo, menos comum lá em cima, e a gente está na metade, que é a região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo. A gente está na metade. Né? Então, se você olhar os estudos epidemiológicos do Brasil, você tem vários estados que dão os perfis, né? Que a gente chama de prevalência. Qual é a prevalência? Aqui no Rio de Janeiro, em torno de 30 para 100 mil. Lá no Nordeste, 3 por 100 mil. Lá no Sul, aí a coisa já sobe para mais de 30 por 100 mil. E aí a gente faz um cálculo Brasil médio para falar qual é a prevalência da M no Brasil. Mas aí a gente usa todas elas, soma tudo, divide pelos estados que publicaram e dá a nota, né? dá o valor. Né? Então isso, quando a gente olha neuromielite, aí o perfil já é diferente. Então você vê uma mulher jovem dá entrada com um quadro agudo de perda de visão bilateral, grave, negra, já ligam, assim, é neuromielite óptica. O primeiro diagnóstico da cabeça da criatura é neuromielite óptica. Né? E aí eu estava longe, falei, vai internar, vai para emergência, que depois eu apareço lá. Eu estava pela Barra, eu falei, ela vai para o Vitória, eu vou lá para o Vitória vê-la. Enfim, era uma doença que era uma hipertensão intracraniana maligna, que fazia o comprometimento dos dois nervos ópticos com cegueira. Quando eu cheguei no quarto da menina, a menina estava gritando, parecendo que estavam matando ela. Por quê? Porque ela estava com uma dor de cabeça de uma hipertensão intracraniana bizarra e o pessoal está achando que é neuromielite óptica. Por que ela está gritando, gente? Quem que está gritando aí na enfermaria? Não, a tua paciente. Eu falei, não. Como assim minha paciente está gritando? Explique. Ah, não, ela veio, já entrou gritando, não para de gritar, não quer comer, não fala com ninguém, só grita. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Mandei na hora, quero ver a ressonância agora, Aí eu olhei os nervos ópticos meio empurrados para frente, assim, nas ressonâncias, um aspecto de hipertensão, que, claro, que quem não sabe ver não vai ver. Mas, tem radiologista na unidade, não é uma unidade abandonada, né? Hospital Vitória, Barra da Tijuca, Américas, né? Sim. É do lado do Aí eu falei, não é? Samaritano. Aí falei, chama o Neurolife agora. Fiquei esperando o Neurolife. Pressão licórica normal é até 20 centímetros de água, que é a unidade, 20 centímetros de água. Você abre o líquor, bota a punção, primeiro esguicho ali que der de líquor, você bota um aparelhinho, ele mede, 20 centímetros de água ao topo. O aparelho não media a pressão. Ele não tinha capacidade de aferição daquela pressão e o máximo dele era 200. Claro que ela vai gritar. Ela não sei como que ela não morreu gritando. Ou bateu em alguém também, pode ser. Aí eu falei, tira aí 50 ml de líquor e mede. Tirou 50 ml de líquor, foi para 150. Aí mediu 150. Já tirando 50 ml de líquor. Mas a menina já com 150 já falou, graças a Deus, já tô um pouquinho melhor. Ufa. Graças a Deus. Mas ainda com a pressão de 150 na cabeça. O máximo é 20. Aí combinamos de puncionar a menina no dia seguinte. Foi fazendo punção diária até baixar para poder devagarzinho também, porque tem uma regra para isso.
Foi Sim. baixando, 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 baixando. Aí investiga para cá, investiga para lá, investiga para cá, nada é achado. Existe uma doença, uma síndrome neurológica rara, que se chama síndrome de pseudotumor cerebral. E é isso, porque você não acha o tumor, você não acha porque que o líquor está hipertenso, você não acha motivo para nada, você investiga a mulher de cima a baixo, não vem nada alterado. É uma doença idiopática, que nem são doenças imunológicas, não tem causa específica, síndrome de pseudotumor cerebral, raríssima. Metemos uma válvula na menina, botamos uma válvula que chama derivação ventrículo peritoneal. Vem um tubo daqui para cá, cada vez que o cérebro começa a aumentar a pressão, o líquor esguicha daqui para o peritônio, diminui a pressão intracraniana. É uma válvula calibrável por tecnologia digital, você faz por fora. Interessante. Acabou o problema da Essa menina. menina com outros profissionais. Eu nem vou Sofrendo. abordar, porque eu já até. Hum. Minha cabeça já até Não, cansou. esse foi um caso que eu falei, cara, vou te falar, ia pra vala mesmo. Ih, eu tô Ajudou. vendo. Porque queriam dar corticoide. Quando eu cheguei lá, já tava todo corticoide. Falei, Coitado, cara, ia acelerar É igual eu sem tudo no plaqueta, corpo da garota. corticóide. eu falei, pelo amor de Deus, cara, Eu vamos fazer com primeiro, dengue. vamos Quando eu fazer falei primeiro pro o Dr. diagnóstico. Carmelo, eu tomei 15 dias naquele hospital de antibiótico venoso. Ele falou: você foi lá para morrer? Eu vou É. conversar com o médico, eu vou conversar com o dono, porque eu conheço o dono. Porque você foi lá para morrer, só pode. É. Mas, Amanda, com o Dr. Marcos, todos os pacientes nas fotos, tudo sorrindo. Então, É você vai estar em boas mãos. E não é sempre as vitórias. É como eu falo para o paciente, cara, a gente tem vitória e a gente tem que entender que pode a gente estar, obviamente, com alguma debilidade. Pô, nem todo mundo está 100%. Pô, se trata de uma doença complexa. Cada paciente tem uma forma de intensidade, de curso de doença que não dá para ser prevista, né? Apesar da tecnologia, apesar da experiência do médico, não dá. Mas cada vez que eu noto que o ano seguinte foi ou melhor ou igual, ou seja, a gente não avançou em nada, a gente não acumulou nada, a gente não tem nenhuma intercorrência, a gente não tem nenhum exame ruim. Então, isso tem que ser comemorado, pô. Tem mesmo. Eu tô 1 ano e 2 meses usando o Kesimpta, tá sem surto. Eu comemoro desde o primeiro, quando eu fiz 3 meses. Porque eu não passava de 3 meses sem surto com a Crevos. Todo mês eu comemoro, mais um. É isso aí, Todo tem que mês. ser assim. Tem que Quando a gente faz comemorar um mesmo. Eu tô ano. triste que vou sair do Nata, né? É. Aí, A gente tem esse infelizmente, negócio de se despedir, mas tem que ir, tem que deu seguir. certo tanto tempo. Ela vai sair com necessidades, com problemas de acesso, com problema do JC. JC positivo. Infelizmente. Mas vai dar bom, Pri, vai dar bom. Você está em boas mãos. Com certeza. Amém. E, doutor Marcos, eu tenho uma última pergunta. Eu Manda. vi um post que o senhor fez há uns dias atrás, nem sei qual foi o dia exatamente, sobre uma paciente com uma hashtag de doença diferente, de uma paciente com miastenia graves. E ela também estava sorrindo na foto. Então eu fiquei feliz assim, de ver mais um diagnóstico. Eu queria que o senhor me explicasse assim, o que é isso e o que ela está fazendo contigo. Então vamos lá. Essa é uma paciente. Se MOG é raro, essa paciente é 10 vezes mais. Vamos lá. Meu Deus. Vou explicar de uma forma ilustrativa, né? Sim. Como eu disse para vocês, cada doença imune tem um alvo, né? Sim. O alvo da doença dessa menina, que se chama miastenia gravis, esse é o nome da doença, miastenia gravis, tá? O alvo dessa menina, do sistema imune, é na conexão do nervo com o músculo. Então, para o músculo contrair, o nervo tem que chegar pertinho dele e jogar uma substância, um neurotransmissor. Ele vai estimular a membrana muscular e vai fazer a contração que foi definida lá em cima pela sua vontade voluntária, né? Pelo seu córtex motor voluntário. Então, a via está toda preservada quando chega na conexão entre neurônio e músculo. Existem anticorpos na membrana do músculo que impedem a ativação muscular.
Então, essa é uma doença que o fenômeno que marca é o fenômeno de fraqueza, é o fenômeno motor. Por quê? Porque o bloqueio é um bloqueio de fibras do músculo. Tá? O problema dessa doença é que, assim, a maioria dos casos, quando você não contrai o músculo, o anticorpo ele sai dessa que a gente chama de fenda, né? Existe um espaço, uma fenda de comunicação que sai uma substância química, que é o neurotransmissor, e vai lá e ativa. Então, é como se limpasse a superfície do músculo dos anticorpos de bloqueio se ela para de se movimentar. Ou seja, se ela descansa, inicialmente o corpo fica um pouco mais responsivo. À medida que ela faz atividade motora, esse bloqueio ele vai começando a se incrementar. Então, essa é uma doença que tem um fenômeno que chama a atenção do neurologista, que é o fenômeno chamado fenômeno miastênico, que a paciente acorda bem porque ela ficou a noite inteira sem se movimentar, então todos os músculos foram liberados do anticorpo, e à medida que ela acorda pela manhã, fazer suas coisas, lavar o cabelo, escovar o dente, vestir a roupa, ir para o trabalho, andar tal, quando chega no meio da tarde ela já está totalmente incapacitada Nossa, parece a Débora da polícia que a gente estava naquele consenso, é esclerose múltipla, não sei o quê, e deram um outro diagnóstico que não fechou os 4. Ela é assim. Mas aí Negócio tem de que, músculos. tem que entender que ela é uma doença seletiva ao músculo. Então, por exemplo, se ela teve perda de visão, miastenia não tem perda de visão. Miastenia não tem incontinência urinária. Miastenia, entendeu? É porque ela Fazer a foi eliminação. diagnosticada com outro nome que Do agora sintoma. não vem na minha mente. ela é seletiva. Não é esse, não é esse diagnóstico, não, é um outro. Essa menina, ela é sobrinha de uma paciente minha com esclerose múltipla. Então, eu trato a tia dela com esclerose múltipla e eu trato ela, mais recentemente, com miastenia graves. E como que se trata? Então, toda doença imune, você tem que partir do princípio que você vai ter que gerar algum grau de imunossupressão para que esses anticorpos parem de, né, bloquear ali o músculo. Né? Sim. O problema é que a miastenia graves também é muito rara, então até recentemente, que eu digo muito recentemente, o tratamento era empírico. O que é um tratamento empírico? É que você não tem o teste de ensaio clínico, você usa com uma teoria que aquilo ali poderia ajudar, né, empiricamente. Off-label, né, no caso daquela expressão que a gente estava falando. E o anticorpo monoclonal que é sugerido para miastenia é o rituximab, que é o primo distante do Kesimpta e do Ocrevus. Sim. Então, hoje ela faz uso de rituximab, porém tem tratamentos mais modernos que, na verdade, encaixariam em perfis específicos. Ela tem um perfil que é o mais raro de dentro da miastenia, porque existem anticorpos na miastenia que você dosa. O principal anticorpo ela não tem. Ela tem o anticorpo mais raro da miastenia presente na corrente sanguínea. Eu, na minha vida inteira, nunca tive um caso pessoalmente dessa doença. Eu obviamente, já li muito, já vi pessoas falando, mas sempre quando eu vejo um caso de miastenia, eu fico pensando assim, será que um dia eu vou pegar um caso com aquele anticorpo lá que quase ninguém vê? E aí, no caso dela, o anticorpo veio positivo e eu fiz o diagnóstico lá na primeira consulta. Eu já falei, pediram todos os anticorpos para você? Ah, não pediram nenhum. Então vamos fazer a triagem de todos, não vamos fazer só o comum. Porque o caso dela era muito intenso, eu vi algumas características que me chamavam um pouco a atenção para a gravidade. E aí eu fiz o anticorpo menos comum e ele veio positivo. E aí eu estou tratando ela. Apesar disso, ela não tem assim um resultado magnífico, mas assim, a gente conseguiu meio estabilizar o problema, e aí agora a gente está, né,
vendo ela melhorar de pouquinho em pouquinho. É mais arrastada a melhora do que um surto, por exemplo, né? O surto, quando você trata em um mês, se ele responder bem, você já está recuperada, né? Já tá de volta, né? Esse tipo Doutor, de doença não é assim. Mas eu sou doutor muito amigo da Marcos, família dela, das duas, né? Da tia e do lado de cá. Certo. Doutor Marcos, ouvi-lo falar sobre esses assuntos com tanta propriedade faz a gente ver alguns comentários como esse da Mel, a gente que médico maravilhoso, realmente a gente Sim. percebe. Eu Eu estou não tô aqui nem caladinha vendo porque o eu estou com negócio no febre. óculos, eu só tô olhando para vocês. Desculpa, tá, gente? Eu não tô olhando os comentários, mas eu Tá tranquilo. agradeço. Sim. Eu estou Ele é aqui com maravilhoso febre, por mesmo. isso que eu estou um pouco calada, mas É. assim, observar e ouvir a riqueza de detalhes com que você fala sobre cada tipo de doença realmente faz toda a diferença. E eu acredito para a Priscila, que é sua paciente, eu sempre falei para ela, você está em ótimas mãos. Sim. E assim, E continua a, fazendo esse e a, trabalho, porque e a só Pri, vai para a frente. Pri, ela é uma pessoa que tem uma doença complexa, né? A gente não pode falar que não seja, graças a É. Deus, no caso dela, tá controlada, né? Mas Sim. a Priscila é uma pessoa muito inteligente, né? Então as pessoas Obrigada. inteligentes buscam entender, né? É. Não querem a informação só dada, né? Quer a Uhum. informação dada e discutida, né? Aham. Assim. Então E a eu gente tem esse costume de quando a gente se reúne, a gente conversa colocar os muito. pingos nos is, né? Sim, é. Muito obrigada pelo elogio, mas a gente também consegue trocar essa ideia porque o senhor você dá autonomia para a gente fazer isso na escolha do tratamento, no que você está pensando, o que está acontecendo. O doutor Marcos quer detalhe. E Então, meu para marido quer poder falar inglês. botar, botar as coisas no Deus lugar, me né? livre. E essa questão desse acompanhamento que ele fez toda a diferença, porque coisinhas na nossa vida todo dia com a esclerose, que não é como a minha mãe diz, a sua vida virou de cabeça para baixo. Eu falei, eu sei, mas a gente vai junto andando e tratando esses pingos nos is para que as coisas andem para frente. E a gente Eu não tenha, agora, porque assim, eu morro de medo, desculpa te interromper, Amanda. nada. O que eu passei, o que nós todas passamos, foi uma coisa muito ruim. E eu não quero jamais voltar daquele jeito. Então eu faço tudo que ele manda, a gente discute sobre os assuntos, fala o que é possível e o que não é, e ele está sempre me ajudando da melhor maneira possível. Por isso que eu sempre falo para as meninas e para todo mundo que pergunta, o plano de tratamento do Dr. Marcos funciona para mim perfeitamente. E eu sei que ele está lá comigo o tempo todo. Então, eu tô tranquila. A esclerose tá lá na quietinha na dela e quando ela acha que ela tem que aparecer, a É, gente bota ela de volta no lugar. eu acho que o meu momento de maior peso é quando eu tenho que dar uma notícia que assim que eu tenho que meio que desconstruir determinados conceitos ou determinadas coisas que foram plantadas na cabeça do paciente, né? É, Porque isso é muito complicado, são crenças, né? São sim. conceitos, são informações. Muitas vezes eu tenho que chegar e desconstruir isso para poder introduzir o meu pensamento, né? Sim, sim. E isso é uma coisa delicada, porque a pessoa às vezes não está preparada para escutar determinadas É, coisas, né? Mas eu acho que você tem esse filtro, você consegue É, detectar isso, óbvio eu que com a sua treino para ter experiência, o né? filtro, né? Para não É. ser exagerado, para não Mas eu ser. posso dizer que sim. Eu acho que a informação vem na hora certa, conforme a gente precisa, né? Porque já teve momentos que eu falei pro doutor, eu falei assim, por que você não falou isso antes? Porque não Eu era já vi hora, muitas né? lives do E é Dr. isso. Marcos, assim, ele mesmo sozinho falando de determinada coisa. Hoje eu tive, né, falando aqui num grupo. Então, assim, eu vi agora o Dr. Marcos com outros olhos. Não que os olhos que eu estava vendo antes eram ruins, não é nada disso, não, tá? Uhum. Sabe aquele médico que a mesa tá virada? Ele desvira a mesa e fala assim: vamos começar daqui, que aí a gente agora limpa a mesa. A gente vai botar um negócio Eu sou aqui. desse. A Sim. gente vai botar uma cantoneira. Tá precisando de uma cantoneira. Você vai ficar É isso aí. tal. Me passou isso, porque não é só segurança, é o falado. O É. caminho. Você não vai.
me passou que você não vai procurar caminho, ó, você precisa nesse momento. Vai para uma psicóloga, você precisa de uma neuro, você precisa de uma fono. Neuro não, já vai ser o neuro. Uma fono. Você não vai ficar sozinho, você mesma. Ai, minha fala tá embolada. Eu fiquei assim. Aí veio uma amiga minha falar, cara, você já procurou fazer uma fono? Eu, porra, fono? É porque O que é fono? eu acho que Ela, o mais. óbvio, fono. É, Vai fazer fono. Porque eu tava todo com a fala toda embolada. Então, assim, eu fui descobrindo o caminho que, pelo que eu vi, o seu médico, ele te dá o caminho. Vá por esse caminho, faça tal coisa que dará certo. Eu acho que isso muitas já vezes o facilita paciente ele tá solto. Eu vejo. 98% da nossa vida, porque ele realmente ele pega, a esclerose é sua, mas quem vai cuidar dela sou eu. Eu tenho esse cuidado, porque eu sei que vocês estão pisando em território totalmente desconhecido. Sim. A gente tá pisando, a gente cai no mundo novo, sem paraquedas, sem nada, ralando o joelho. E é um desespero, porque eu cheguei no meu consultório andando igual o bonecão do posto, cada membro de um canto, e o médico não te conhece. E, gente, eu procurei o Dr. Marcos no Google. Não foi a Priscila que me indicou, não foi o fulano que falou. Eu fui procurar, porque o meu desespero estava tanto que eu falei assim, agora eu vou achar, que o Google vai me dar. E me deu. Mas teve uma coisa, Priscila, que você falou para mim, que você disse assim, Pri, quando eu entrei lá no hospital, que chegava o Dr. Marcos, todo mundo assim, organizava tudo, ó, chegou tal, não sei o quê. Priscila Porque chegou ele no tinha, hospital que eu tava tipo, internada, metas, falando, se o entendeu? Era Dr. Marcos estivesse aqui, tava tudo organizado. Eu acho que cruzou um pouco os Do áudios. jeito que você tá. Cara, não tinha lugar em mim que não estivesse roxo. Não tinha. Não, o médico, você está lidando com uma equipe que você nunca viu na vida. Você está entrando num ambiente que você não pertence. Ninguém talvez te conheça, porque não é obrigado ninguém te conhecer, né? Então pelo menos, você tem que ser uma pessoa, né, técnica, correta, calma, explicar o que você quer fazer, entender que a coisa não é brincadeira, né? Sim, e você sabe o que você está fazendo quando ninguém ali sabe. Você é o entendedor daquela pessoa ali. Mas foi uma reação engraçada, porque eu nunca tive nada neurológico antes disso, e a gente não entende também como funciona, né? O que o médico está fazendo. Mas a própria equipe mudou totalmente a atitude comigo. E quando a gente foi fazer a nova tentativa de uma segunda pulsoterapia, que o Dr. Marcos apareceu de novo, as pessoas já me reconheciam no hospital. De tanto que eu já tinha aparecido. Ah, você é aquela paciente que eu não sei o que. Eu falei, sou eu, tô de volta. Tô aqui. Então, assim, deu o impacto necessário. Tanto é que as pessoas reconheceram depois, porque não é um tipo de tratamento que se faz toda hora, né? Uma pulsoterapia, E quem está lá dentro do hospital, que está passando perrengue de não saber exatamente como que vai ser, se a dose tem que ser assim, se tem que ser assado, porque isso é detalhe, gente, isso é muito detalhe. Falar o remédio é fácil, vai fazer uma pulso. Mas por que você vai fazer na pulso? Como é que ela vai tolerar a pulso? Né? Você vai fazer uma imunoglobulina, sabe? Já fez imunoglobulina? Vamos, senta aqui, vamos conversar. Imunoglobulina a gente tem que fazer dessa forma. Senão vai dar tudo errado, vai estragar o remédio. E a gente fica com medo. Fica com medo, e a gente tem que também escutar o que o médico está falando, porque você que vai ficar com a equipe depois. O médico vai embora, né? E a gente tem que ficar de olho. A gente ficou assim 100% alerta o tempo todo. O Dr. Marcos me monitorando por telefone. Foi algo assim, mudou eu acho que uma coisa importante também quando você vai internar um paciente, que eu vejo que também é uma coisa que diminui muito BOs, né? O que você for entregar para a equipe da casa, você tem que entregar para o paciente. Entendeu? Às vezes eu faço cópia de tudo que eu vou fazer para o paciente, porque eu não vou estar ali o tempo todo. Então, é importante que ele saiba. O cara entrou para dar alguma coisa, ele vai falar assim, você pode me dizer o que você vai fazer em mim? Ah, eu vou fazer isso. Aí, não, isso daí já foi comunicado que eu vou tomar. Por quê? Porque eu não sei se saiu na mídia que vocês acompanham, mas teve um problema de um infeliz situação que deram uma dose errada de um determinado remédio, também não apropriada, o paciente morreu. Então, quer dizer,
depois vai botar a culpa em quem? Vai botar a culpa no técnico de enfermagem que não soube aplicar? Vai botar na enfermeira que escreveu, deu um cheque num local que não deveria? É. Então, assim, fazer esse alinhamento, ele é muito importante, entendeu? Sim, e isso aconteceu comigo também, porque quando eu botava a imunoglobulina, principalmente, que ficou muito tempo, né, de infusão na bomba, eu olhava e falei assim, quanto tempo, quanto que tem, não sei o quê. Aí eu lembro que eu falei assim, ai, agora são 5 horas sentada aqui na cama. Aí ela falou assim, 5 horas? Eu, 5 A pessoa não sabe nem horas. o tempo da Ela tinha posto 1 hora. Eu falei, gente, eu vou ter um troço aqui. Eu vou sair voando daqui. Porque estava errado. E eu tinha que estar ali olhando, né? E a gente, o paciente também tem que estar Conhecimento junto. salva a nossa vida. É, e o Conhecimento médico, salva a nossa vida. e essa é a diferença, né? O médico está te orientando, está ali junto com você, não só para medicação, para as outras coisas, burocracias, Lembra, Pri, que etc. nessa mesma internação eles queriam fazer até uma autópsia em mim de que, ô Priscila? Fala aí, Priscila, de que era? Do meu Jesus, osso? uma autópsia. Você já Juro, passou pro lado falaram de que eu tava lá, com já pegaram você, já voltou. toxileucemia. É. Eu só não Ai, tinha meu Deus. plaqueta. Porque as patologias hematológicas você tem que fazer uma punção de medula óssea, né? Medula óssea, fazer uma Isso. aspirada de Aí eu medula fiquei sem óssea. plaqueta, nem isso eu podia fazer. Eu só podia Porque ficar tem lá no uma CTI. regra. Você não pode fazer, porque Graças a Deus eu plaqueta não, muito não tinha baixa nada disso, é era risco só uma de dengue. sangramento. Exatamente. Gente, Olha, eu quero não muito sei se agradecer. Eu vocês achei hoje a concordam, live o mas essa máximo, live doutor precisa de uma Marcos. parte 2, porque Sim. Parte 2, parte já. 3, parte 5, várias partes. Doutor Marcos, Marcos precisa Vamos muito ser fazer obrigada pela um leveza, pela planejamento. explicação, Com certeza. por cada mínimo detalhe, porque a gente navegou aqui em várias doenças distintas. A gente nem É, percebeu, mas a gente navegou aqui em vários Ai, já são mares quase 2 diferentes. horas de live. Olha. Sim. porque falar de uma coisa e traduzir para vocês absorverem, isso é o que deveria acontecer sempre, né? Mas não Porque acontece. que adianta a gente explicar e você não receber e a gente achar que está falando? Em Medicaid, a gente não. Não, Nós não fizemos isso daí medicina. que é a contradição talvez das pessoas muito. Eu já tive mestres que eu segui, não mestres, eu sei quem são meus mestres, mas pessoas muito altas que eu seguia, e eu falava assim, cara, o cara deve estar falando para ele, porque ninguém da plateia está entendendo nada. Sim. Né? Ele fala de uma forma tão complexa que ele não faz nem um esforço de tentar minimizar um pouco a linguagem para poder alcançar o entendimento, né? E às vezes pessoas que são muito elevadas assim de intelectualidade, aí não vou entrar em ego, tá? Vou entrar em intelectualidade. Eles acabam tendo esse tipo de dificuldade, né? Porque E são. acaba que a gente não entende nada. Aí não adiantou nada para ninguém, só para ele mesmo falar. Foi um monólogo, foi um diálogo. Não foi uma troca. Ele poderia falar com o espelho, por exemplo. Porque eu já tive, quantas vezes eu já vi isso? Cara, o cara é um cara super conhecido, publica pra caramba. Aí quando tu vai ver a aula do cara, tu fala, pô, caraca, o cara não consegue ter a capacidade de facilitar a informação, entendeu? Meio mas- que um filtro, né? Tipo assim, como eu traduzo isso para ficar mais Quem é a minha entendível plateia, ao né? outro? Quem é a minha plateia? Sempre você tem que pensar numa informação que você vai falar para quem vai te ouvir, né? Sim, com certeza. Eu preciso modular, porque senão é 2 horas falando sem ninguém entender nada e acaba. Quando experimentar, ela é mágica. Confia. Mágica. Pri, você podia encerrar, você ficou tão caladinha. Ela tá com febre, bichinha. Vai ficar tudo bem. Você A mesmo com Pri febre. carioca ou a lagoana? A lagoana tá Você com calada, febril. Ai, gente, desculpa, vocês Então, deixa eu já fazer um assistiram? convite. Vocês vêm pro Agosto Laranja? Yes! Vamos. Sim, senhor. Adoraria. Com certeza. Tá bom. Eu estou mais certa que você. Ah, Eu tô mais Eu certa não. que você. A Priscila tinha me convidado. Sim. convite Agora, feito, convidou. convite feito. Já está Agosto Laranja. tudo organizado, campanha já está toda mapeada. Show. O dia 30 de agosto vai cair num sábado, então vamos ter um final de semana comemorativo aí. Com certeza.
Com E Vai ter certeza. aquele café da manhã também. vai ter o café da manhã, vai ter. Pô, tô querendo fazer uma coisa, mas a galera vai chorar, tá? Se prepara para se emocionar. Todo ano, sempre. Eu levo É, sempre o meu em lencinho. agosto, antes do seu evento, nós vamos fazer também algo para esclerose múltipla, Show. mas ninguém que vai saber ainda não. Vou falar para o É senhor uma no off, surpresa. porque o senhor não é paciente, só Tá. cuida da gente, entendeu? Uhum. Para você, vai ser bem legal, bem legal. Você vai gostar Legal. também. Vai ser Boa. não sei se é do seu, entendeu? Tem uns negócios assim que, ai meu Deus, eu não faço isso, mas vai ser laranja. Então, eu acho que Aguardem, vai ser aguardem. maravilhoso. Nesse caso, me incluam dentro dessa. Porque tem coisa que você quer se Eu incluir vou te fora chamar no dessa. privado e vou te explicar. E independente de qual for o seu vai, de laranja, Tá bom. entendeu? Fechou. Vocês, antes de finalizar, vocês já assistiram aquele filme Esquadrão Suicida, que tem o El Diablo, que ele pega fogo? Pronto, eu tô igual. Cara, você tem que ver isso. Já tá com Aí aconteceu uma 42. Qual coisa o seu aqui. time? Qual o seu time? Meu time, eu sou flamenguista. Minha família toda. Aqui não Eita. tem nenhum vascaíno, nenhum tricolor, nenhum botafoguense. Somos 14 flamenguistas. Bom, entendi. Vamos guardar essa informação. Entendi. Pega a informação e guarda. Isso Entendi. aí. Então, doutor Marcos, muito obrigada por esse momento de estar aqui com a gente até agora e com tanta riqueza de informações, você consegue transformar essa parte científica em entendimento para todo mundo, todas as faixas. Eu vi aqui no chat que muita gente é de outros acometimentos, né, outras doenças, mas ficaram aqui com a gente porque eu tenho plena certeza que é por conta da sua riqueza de informações, tá? Então, muito obrigada. Obrigado pelo Sucesso, convite. Deus te abençoe, tudo de bom para ti. Muito Foi obrigada, muita doutor entrega, Marcos. doutor Marcos. Muito Contem obrigado mesmo comigo. pela sua disponibilidade, Com certeza. por todas as informações. E bora para a próxima. Muito obrigada pela super aula, viu? Foi maravilhoso. Foi um aulão. Até a próxima, viu? Até a próxima, a gente marca. Tamo Bom junto. final de semana a todos. Conte com Tchau, a gente tchau. também. Tchau, tchau, doutor Fiquem com Marcos. Bom Deus. final de semana. Tchau, tchau.